Esse cara foi traído do pior jeito possível. A garota acabou com ele por completo e agora ela vai ter que pagar. Nesse jogo, novatos são tratados como nada e não recebem ajuda nenhuma. O protagonista foi humilhado por ser fraco e não conseguia achar um grupo. Mas essa garota era diferente. Ela disse que estava sem grupo e que ele parecia perfeito. Quando eles saíram da cidade, a garota disse que ele parecia um cavaleiro de verdade com aquela armadura. Bastou uma frase para ele começar a imaginar o futuro dos dois. Primeiro beijo, casamento, pedido, família e depois filhos. Mas quando chegaram a um lugar afastado fora da cidade, a garota tocou o coração dele de um jeito bem literal, com o cajado mágico dela. Enquanto caía, o jogador perguntou por que ela iria tão longe só para roubar os itens dele. Mas a garota explicou que não precisava de saque comum como o dele. Ainda chamou ele de sem recursos e disse que ele devia ser filho de alguém muito pobre para ter um equipamento tão fraco. Quando terminou de destruir o orgulho dele por dentro, ela deu PK nele e disse que estava cansada de gente fraca. Depois de eliminar o 1000º jogador novato, a garota desbloqueou uma classe secreta no jogo. Agora ela é a primeira deusa do jogo, Chrono Life. Feliz com a nova classe, ela foi embora dizendo que tinha uma missão para completar. O jogador eliminado enfrenta uma penalidade enorme. Ele renasce na cidade mais próxima e perde metade da experiência e do poder. Lembrando de ser tratado como fraco por todo mundo, o protagonista, Jill, decide arriscar tudo e tentar melhorar seus itens iniciais fracos. Ele tenta melhorar a espada e falha feio. Furioso, ele tenta melhorar a luva para compensar. Ele tenta e falha de novo, bem feio. Depois de várias marteladas, Jill destruiu todos os itens e não conseguiu melhorar nenhum único. A vida dele no jogo tinha acabado e ele só conseguia chorar. Mas aí um galinho caiu perto dele. Isso é um item inicial grátis para iniciantes, considerado comum e que outros jogadores costumam jogar fora. Os pensamentos impulsivos dele dominaram quando ele olhou para aquilo. Ele tentou uma vez e deu certo. O item foi melhorado uma vez, mais um de dano extra. Ele tentou de novo e deu certo. Irritado com a ironia, Jill decidiu melhorar esse treco até ele quebrar. O braço dele já estava sem força quando ele deu a última martelada. O maldito graveto foi melhorado até o nível máximo de Pleasant 99. Sem acreditar, Jill ficou nervoso e deixou o graveto cair sem querer. Quando o item encostou no chão, o jogo contou como um ataque. Aí aconteceu a maior explosão já vista pela humanidade. Um ataque tão devastador que quase partiu o planeta em dois. Enquanto encarava a destruição, várias notificações pipocaram freneticamente na frente dele. O jogador quebrou o recorde de jogadores eliminados em um único ataque. 850.617 jogadores morreram. Depois de aceitar que tinha o poder mais fora da curva do jogo, Jill decidiu usar isso para se vingar de quem desprezou ele, principalmente a garota deusa. Jill é pobre. Ele nem tem dinheiro para comprar roupa nova. Enquanto andava, outro jogador esbarrou nele, ficou furioso e ameaçou ele. Jill disse: "Você pediu por isso." Aí ele deu um ataque com o graveto. O jogador explodiu e uma parte da cidade foi apagada do mapa. As pessoas por perto perceberam que era ele que estava causando isso. Jill estava confiante, mas um alerta do sistema pegou ele de surpresa. O item dele agora tem durabilidade de 3 de 5. Só faltam 3 ataques até o item quebrar. Ele se escondeu num beco para pensar. Ele tem o item mais forte do mundo, mas só pode usar mais 3 vezes. Usar isso para dar PK por vingança é desperdício. Dessa vez, ele pensou direito e decidiu usar isso para ficar famoso derrotando o chefe mais forte do jogo. Ao chegar no Vale da Morte, Jill ouve um rugido ameaçador. É o chefe mais forte de Chrono Life, Urus, o dragão de 2 cabeças. Urus tenta intimidar Jill com a força dele, mas antes de terminar de falar, ele leva um golpe que arranca uma das cabeças, deixando ele em choque. O quê? Agora o jogo mudou? E Urus quer resolver na conversa. Mas Jill não está interessado em papo. Como ele só tinha 3 ataques restantes, decidiu derrotar o chefe mais poderoso rápido para upar até o máximo. Então ele dá mais um ataque e deixa o dragão acabado. Jill lamenta que a arma poderosa dele está prestes a sumir. Mas naquele momento, Urus vê uma chance de sobreviver e diz que tem uma proposta para ele. Jill, já sem paciência, manda ele falar rápido. Urus então explica sobre armas de classe ego. Quando uma alma forte se funde com uma arma, ela vira a mais forte do jogo e tem durabilidade infinita. Só que tem um porém. Para Jill acessar esse poder, ele precisa fazer um pacto com o dragão. Assim, Urus vai poder viver como uma alma dentro do graveto. Jill não pensa 2 vezes e aceita. Iris então funde a alma dele ao graveto. Agora o item ficou ainda mais poderoso, ganhando a classe ego e durabilidade infinita. Finalmente, Jill pode continuar a vingança. Afinal, agora ele pode usar o poder dele no máximo sem se preocupar. Enquanto isso, de volta à cidade, as coisas estão esquentando. Cartazes de procurado do Jill se espalharam por todos os reinos, vivo ou morto, com uma recompensa bonita de 1 bilhão de ouro. E para completar, a cavalaria chegou.
Várias guildas de aventureiros de todo o reino vieram para resolver esse problema. As 5 guildas mais fortes de Chronolife se reúnem com seus líderes, todos muito poderosos, com uma única missão: caçar quem eliminou mais de 850 mil jogadores de uma vez. Afinal, ele é uma ameaça para todo mundo e precisa ser parado. Para liderar essa nova aliança, escolheram o guerreiro mais respeitado de todos, o rei do Castelo Ardan, líder da Guilda da Justiça. Sob os olhos de Falcão dele, a Guilda União Mundial é formada e a guerra é declarada contra Jill. Só que agora o graveto tem poder infinito e Jill pode usar no máximo. E não é que, enquanto andava pela capital todo feliz, Jill leva um susto do nada. Um tipo de criatura sai do graveto. Mas logo ela fala, revelando que é Urus, o dragão de 2 cabeças do pacto. Jill acha que ele ficou bem fofinho. Uma pena que só ele consegue ver ele agora. Mas calma, nem tudo é só alegria. E logo essa felicidade vai acabar. Jill pega aquilo e pergunta o que é. Era o cartaz de procurado dele. A cena deixa ele completamente sem reação, e ele percebe dezenas de milhares de cartazes iguais colados pela cidade inteira, em cada parede. Urus, por outro lado, grita de alegria. Ele diz que isso era esperado do Hundin dele, que derrubou 800 pessoas com um único golpe, algo que ele mesmo nem chegava perto de fazer. Além disso, a recompensa de 1 bilhão de ouro significava 1 bilhão em dinheiro de verdade, o que era bem chamativo. Jill pergunta como uma IA como ele consegue usar gíria como chique, já que isso deveria violar as regras. Urus responde que ninguém liga, já que ele já foi pro saco. Aí ele pergunta o que o Hang dele vai fazer agora, porque com uma recompensa dessas, usuários do mundo todo vão vir atrás dele, sugerindo que talvez eles deviam acabar com os humanos de uma vez. Jill olha pro lado, lembrando quando deixou o graveto cair no chão, e depois encara os cartazes espalhados. Ele pensa que, de qualquer forma, a sensação não é nada ruim. Ele sente que virou uma celebridade. Ele anuncia que, já que chegou nesse ponto, vai ter que adotar o estilo LHS. Urus, confuso, pergunta o que isso significa. O protagonista explica que é a sigla de perdedor escondendo a força. Um arquétipo em que alguém poderoso finge ser fraco. Urus pergunta por que ele faria isso, dizendo que os humanos só iam ignorar ele, achando que ele é um fracote. Mas Jill diz que ele não entende, e que isso vai ser divertido. Ele pergunta se Iris nunca viu algo assim antes. Aos olhos dos outros ele parece fraco, mas na real ele é o protagonista. Ele precisa curtir a vida de fantasia dele ao máximo. Até que de repente ele leva uma flechada. Urus fica chocado. Jill cai, cuspindo sangue no chão. Ele abaixa a cabeça enquanto Urus voa até ele, preocupado, chamando o Hang dele. Num telhado, Hawkeye observava, segurando um arco raro de cor ciano, com uma aljava cheia de flechas do mesmo tom. Ele grita que acertou o alvo. Embaixo, o exército dele corre em direção a Jill, que fica no chão enquanto as tropas do Castelo Ardan cercam ele. Hawkeye grita: "Em nome do comandante supremo da União das 5 Guildas, eu ordeno que amarrem esse homem abominável que matou 800 mil pessoas e joguem ele na prisão." Todos os soldados rugem em resposta, prontos para seguir as ordens. Urus, desesperado, pergunta se o Hung dele tá bem e manda ele levantar. Esses humanos podem ser fracos, mas você vai se complicar se todos vierem de uma vez. Mesmo com a flecha cravada no peito, Jill se levanta e encara o exército de Ardan. Os soldados gritam que o inimigo tá de pé. Hawkeye ordena: "Não deixem ele respirar. Ataquem todo mundo de uma vez." Urus chama o Hung dele de novo, apreensivo. Jill, porém, volta atrás no que disse antes. Ele arranca a flecha do peito e joga no chão com desprezo. Apertando o cajado com força, ele diz que só queria viver em paz como figurante. Mas esses caras trouxeram isso para si mesmos. Uma explosão imensa de energia irrompe, iluminando todo o reino. Quando ele balança o cajado, solta um poder parecido com o de uma bomba nuclear. E num instante todos os soldados caem sem vida no chão. Hawkeye tosse, tendo mal sobrevivido. Ele se pergunta o que aconteceu. Em um instante, o exército inteiro dele foi dizimado. Chocado, ele percebe que a capital do primeiro reino simplesmente sumiu. De repente, Jill aparece bem na frente dele. Hawkeye encara ele apavorado. À medida que o protagonista se aproxima, o elfo tira uma esfera de invocação das roupas, capaz de invocar quantos usuários ele quiser. Hawkeye quebra a esfera, e um círculo mágico aparece debaixo dos pés dele. Enquanto dezenas de outros portais se abrem ao redor, o elfo grita: "Atendam ao meu chamado! Todos os membros da União ativem a teleportação em larga escala." Dezenas de milhares de pessoas começam a sair de cada portal, e Jill só observa sem reação nenhuma. Os soldados recém-chegados cercam ele, revelando um exército de milhões da União Mundial. Eram aproximadamente 3 milhões de pessoas, todas convocadas com um único objetivo: lidar com Jill. Hawkeye aponta para ele e grita pro exército: "Ataquem!" Ao comando dele, os guerreiros avançam em uníssono. Vendo a maré de inimigos,
Gil só solta um suspiro fundo. Aí ele move o cajado pro lado e, com um único movimento, corta com facilidade uma fileira inteira de soldados. Todo mundo no caminho do ataque é completamente aniquilado. Urus observa, atônito. E Gil balança o cajado pro outro lado e então empurra pra frente, dizimando outra grande parte do exército. O dragão, Urus, fica em choque total. Ele lembra de ter pensado que Gil ia se complicar se todos atacassem de uma vez. Para ele, isso era só bom senso. Afinal, por mais forte que Urus fosse, nem ele aguentaria milhões de pessoas de uma vez. A União Mundial não era um adversário fácil. Eram rankers de elite do mundo todo. E talvez até Urus perderia se trouxesse o exército inteiro pra briga. Por isso, ele tinha concluído que a melhor opção era recuar. Mas agora ele percebeu que estava completamente errado. Aproveitando a abertura, alguns soldados da linhagem da tripulação avançam, empunhando espadas e lanças. Eles saltam em direção a Gil, tentando perfurar ele, mas o protagonista só move o cajado e aniquila todos com um único toque. Outra fileira inteira do exército é partida ao meio. Ao fundo, Abracadabra, com a ajuda das magas assistentes, prepara um feitiço rapidamente. Gil sente o movimento atrás dele e se vira para ver um círculo mágico enorme se formando no céu. Abracadabra lança o encantamento antigo da destruição, um feitiço forte o bastante para desintegrar ele. Um feixe colossal de energia dispara na direção dele, e o protagonista observa com uma expressão surpresa. Ele comenta consigo mesmo que o nome do feitiço era bem legal e decide que também precisa criar um nome para a própria técnica. Então ele balança o cajado para cima. O golpe corta tudo no caminho, se estendendo muito acima da atmosfera. Erga-se, ele chama. O círculo mágico e o feitiço antigo são simplesmente apagados. Atônita, Abracadabra só consegue perguntar como ele foi capaz de despedaçar a magia antiga dela. Os feiticeiros reais se preparam para o próximo comando. Mas antes que possam agir, Gil move o graveto para cima de novo, chamando esse golpe de ataque. Ele corta tudo à frente, arremessando as magas para longe. O resultado de 1 contra 3 milhões não foi só esmagador. Foi desastroso. A Guilda União Mundial foi completamente derrotada. Hawkeye tá ajoelhado no chão, suando frio de medo. Ele repete para si mesmo que não consegue acreditar, até Gil aparecer diante dele. O protagonista diz que não tirou a vida dele de propósito porque, graças a ele, era difícil controlar a própria força. O elfo pergunta por que ele não matou ele. Gil suspira, dizendo que é óbvio. Antes foi ele quem atirou a flecha. Hawkeye entra em pânico, mas o rosto dele é atingido pelo graveto. Como era de se esperar, a batalha daquele dia virou assunto popular, não só entre usuários de Chrono Life, mas também entre jogadores de outros jogos e até gente sem interesse em games. Apesar de tudo, o graveto continuou intacto. Gil analisa isso enquanto termina de acabar com o elfo. Uru diz que Hunjin é mesmo incrível, e o protagonista comenta que estava pensando onde ele tinha ido. De repente, alguém se aproxima por trás. O protagonista se vira e fica cara a cara com uma garota. Ele se pergunta se ainda tem mais alguém sobrando, pensando que isso é um saco, até reconhecer a silhueta dela como familiar. Os dois se encaram no meio do campo de batalha, mas a deusa da vida só olha pra ele. Gil sente a raiva subir ao perceber quem ela é. Ninguém esperava por esse reencontro. A deusa da vida sorri e diz: "Faz tempo, Sr. Ho. Uma vasta extensão das planícies ao pôr do sol é revelada, coberta por 3 milhões de corpos e incontáveis espadas e lanças espalhadas pelo chão. E no meio de tudo isso, o reencontro do Gil com a deusa da vida. Ele achou a cena toda bem dramática. Ele lembra quando ela chamou os pais dele de mendigos, e a mão dele treme de raiva. Ele não sabe se é porque é o oposto do que ele estava sentindo antes, mas ele não consegue evitar rir. A deusa da vida pergunta como ele tem passado. Ela comenta que deve ser o destino, já que não esperava encontrar ele de novo. Gil responde que isso é bobagem e que só de olhar para ela, dá para ver que alguém terrível estava procurando por ele. A deusa sorri, querendo saber se essa é a impressão que ela passa. Gil diz que, apesar de só querer esmagar ela, ainda tem algo que ele quer falar e pergunta se ela tingiu o cabelo. A deusa fica feliz por ele ter notado e explica que tirou a vida dele para mudar de classe para a deusa secreta da vida. E por isso a cor do cabelo mudou. Gil encara ela friamente, de cima a baixo. Erguendo o cajado, ele diz que o cargo dela virou deusa da vida depois que ela tirou 1000 vidas, e que na real deveria ser deusa da morte. A deusa concorda, achando a observação engraçada. Com certeza, Gil responde. Então ele bate o cajado no chão e lança uma rajada de energia na direção dela, gritando que já ouviu a história engraçada e que agora é a parte em que ele esmaga ela. A deusa pergunta se aquilo não foi rápido demais, mas a explosão acontece, devastando ainda mais a área. Gil olha para a fumaça, sem expressão. Que pena, diz a voz dela. Eu queria ter conversado um pouco mais. Ela aparece de repente atrás dele. Gil gira rápido e bate o cajado no chão de novo,
e a explosão racha tudo à frente dele. Urus grita que o alvo foi atingido. Como era de se esperar do Hundin, um golpe perfeito, como fatiar um bagre. Ju responde que era óbvio, já que aqueles babacas com cara de bonzinhos normalmente só falam e não fazem. Só que conforme a fumaça começa a baixar, ele percebe que ela ainda tá de pé. A deusa fica parada, observando ele em silêncio. Como era de se esperar, "Você ficou bem mais forte", ela diz. "Mas você não vai tirar a minha vida com um ataque tão fraco." Urus grita pro Hyongnin olhar, dizendo que ela ainda tá viva, e Gil responde que ele tá vendo. Enquanto os dois discutem, a deusa só observa com um sorriso. Urus percebe o olhar dela e fica confuso, perguntando como isso é possível, já que ela tá olhando direto pra ele. "Isso é impossível. Como alguém além do Hung consegue me ver?" ele exclama. Gil concorda que é bem estranho. Ele tem certeza de que o ataque deu certo, então não faz sentido ela estar totalmente ilesa. A deusa dá uma risadinha perguntando se um mero humano poderia ferir uma deusa. Gil finge surpresa e leva o cajado à cabeça, dizendo que agora ele ficou mesmo com raiva. Aí ele avança na direção dela em velocidade máxima. A deusa só espera o ataque, que se aproxima rápido e causa outra explosão enorme. Gil não dá tempo para ela respirar e ataca de novo, explodindo outra parte da área. Ele continua o ataque sem parar, fragmentando uma parte do planeta. Urus fica impressionado, dizendo que o continente inteiro tá tremendo e que desse jeito vai ser destruído de vez. Mas a deusa diz que não adianta. Ainda sorrindo, ela abre as asas e voa para cima, ficando acima do protagonista. Urus se surpreende enquanto Gil começa a suar, com o cansaço tomando o corpo dele. As asas da deusa se desfazem em penas que começam a flutuar ao redor dela. Ela anda em direção a ele e pergunta o que o Sr. Hall vai fazer, dizendo que ele deve ter ficado animado, pensando todo dia em como tirar a vida dela. Ela aconselha ele a desistir porque, não importa o quanto ele fique forte ou quanto tempo passe, ele nunca vai conseguir matar ela. Ela repete isso bem perto dele. Gil encara ela por alguns segundos, aí fecha os olhos e suspira, olhando para cima. Ele se vira e dá alguns passos para trás. A deusa pergunta para onde ele tá indo e se ele finalmente desistiu. Em resposta, o protagonista só balança o graveto algumas vezes no ar. Ele diz que só estava vendo o quanto conseguia balançar com força, pensando que talvez desse para partir em dois. A deusa responde que não vai funcionar e que ele nunca vai conseguir tirar a vida dela. Mas o protagonista esclarece que o alvo dele não era ela, e sim o planeta inteiro. A deusa fica completamente sem entender. Gil explica que, já que não consegue derrotar ela, ele vai simplesmente destruir o planeta. Assim, ela ou morre na explosão, ou é arremessada para o vácuo do espaço pelo impacto. A deusa encara ele sem acreditar, perguntando se um feito desses é mesmo possível para um mero humano. O protagonista confirma, dizendo que vai golpear com toda a força. Ele menciona que fez algo parecido mais cedo hoje, mas nem usou a força total. A expressão da deusa fica sombria. Ela argumenta que, se ele destruir o planeta, ele vai morrer junto, transformando o ato num ataque suicida sem sentido em vez de vingança. Ela quer saber se ele ficaria satisfeito com isso. Gil, que pagou com a própria vida para aprender, começa a rir ao pensar na verdade do jogo. A lei da selva era a única coisa que importava. Aí ele manda ela ouvir bem, porque agora era a vez deles aprenderem. Gente como ela simplesmente não entende. Erguendo o cajado, Gil repete que não se mexe com alguém que não tem nada a perder. A deusa fica apreensiva e pede para ele esperar, mas Gil balança o graveto com toda a força. No instante em que ele acerta o chão, tudo começa a se partir. A deusa e Urus são pegos na explosão enquanto Gil mantém um sorriso macabro no rosto. Aquele lugar inteiro se fragmenta em 6 pedaços, dividindo o planeta Terra na mesma proporção e, em seguida, explodindo de imediato numa supernova. O evento se espalha por todo o universo de Chronolife, destruindo tudo com um único golpe em força total do Gil. Linhas de dados começam a descer por uma tela. Enquanto isso, no mundo real, dentro de uma sala com cápsulas de realidade virtual, um atendente dorme no turno. De repente, um jogador grita de frustração depois de ser expulso do Chronolife. Ele pergunta por que foi desconectado do nada, sendo que eles nem tinham chegado no chefe final. Outros jogadores também começam a perguntar o que aconteceu, perguntando ao atendente se ele desligou o interruptor principal, coisa que ele não devia fazer. O funcionário, agora acordado, pede para eles se acalmarem e explica que não foi queda de energia nem disjuntor desarmado. Um jovem sugere que pode ser problema de servidor da Crowley, a empresa do jogo. Na hora, outra pessoa grita que acabou de sair um aviso na página inicial. O aviso confirma um problema no servidor de Chronolife e diz que a data de reabertura vai ser anunciada depois. Todo mundo fica chocado, achando inacreditável que o servidor realmente tenha caído. Só que um jogador continua conectado. A cápsula dele ainda mostrava que estava em uso, mesmo com o servidor fora do ar. De volta ao jogo,
o sistema exibe uma notificação de sincronização. O cliente atualiza para a versão 1,7 e verifica usuários conectados. O número atual era só uma pessoa. Xiu se vê numa sala vazia, cercado por dados flutuantes. Ele olha ao redor, totalmente confuso, e se pergunta onde ele tá. Isso era estranho, já que ele devia estar no jogo. De repente, uma voz misteriosa menciona ST-389. Ele explica que esse era o nome do planeta que ele acabou de destruir, um lugar conhecido pela beleza no quarto universo, e revela que era o lugar favorito da mãe deles. Surpreso, Xiu se vira para a pessoa que estava falando. Xiu pergunta quem ele era. O homem loiro só manda ele calar a boca, mas aí um sorriso macabro se espalha no rosto dele enquanto ele responde: Eu sou Deus. O protagonista olha para ele e suspira. Se essa é a sua identidade, então não é da minha conta, diz Xiu. Você viu uma mulher de cabelo preto por aqui? Deus responde que só estavam os dois ali. Como para confirmar, uma tela do sistema aparece na frente do protagonista, mostrando que o número atual de usuários era só 1. O que deu em você? Deus pergunta. Você tirou a vida de todo mundo. É bom senso que ninguém poderia sobreviver àquela explosão. Tudo que estava vivo foi apagado. Com isso, o protagonista só riu, deixando Deus confuso com a reação. Xiu então cai na gargalhada, gritando que a vingança dele finalmente estava completa. Ele ficou radiante. Era por isso que ele jogava. Urus aparece. Eu finalmente me vinguei, ele chama. Mas mesmo depois do chamado, nada acontece. Xiu bate o graveto no chão, chamando o dragão de novo. Eu já te falei, só estamos nós dois aqui, Deus repete. Então não espera aquela criaturinha estar aqui. O protagonista questiona ele. Se o número atual de usuários é só 1, então o que você é, um NPC ou administrador? Deus responde que não é nenhum dos dois. E quando ele tenta revelar a identidade, algo estala no espaço-tempo e o som da fenda corta a voz dele. Ele suspira e reclama que alguma coisa já estava interferindo. Uma luz brilha no meio da sala, iluminando o rosto do Xiu. Isso é decepcionante, mas foi ótimo te conhecer, diz Deus. Tchau, e manda um oi pra criaturinha peluda por mim. Espera! Xiu grita, surpreso. Mas uma luz intensa cega os dois, e a divindade some diante dos olhos dele. Aí o servidor do jogo desligou e o protagonista foi desconectado. Na sala de identificação, a cápsula dele era a única ainda ativa. Ela abriu com um chiado, revelando o corpo real do Xiu. O jovem tirou o headset de realidade virtual da cabeça. Eu não acredito nisso. Por que aquele cara tinha que aparecer justo agora? Ele resmunga. E o que foi aquilo de criaturinha peluda? Aí ele percebe um homem loiro com um charuto na boca, encarando ele fixamente. O homem se levanta e vai até o protagonista, recitando os dados dele. Li Ji-Woo, idade 21. Você tá jogando Chrono Life há 3 meses. E a arma escolhida foi o graveto nível 99. Certo? Gil confirma e exige saber quem ele era. Tirando os óculos, o homem declara: Eu sou quem vai roubar o seu graveto. Por dentro, o protagonista revisa a situação. Ele era só um universitário comum que gostava de jogar Chrono Life. Na real, até pouco tempo atrás, ele era só um iniciante. Mas por sorte, ele tinha conseguido criar um graveto nível 99. Com ele, tinha batido em todo mundo que não gostava, incluindo a mulher que traiu ele. Aí um cara dizendo ser Deus apareceu e sumiu. E agora ele estava num restaurante cercado de seguranças. A comida foi servida na mesa deles. Enquanto o homem loiro comia com gosto, Gil só observava. Come, diz o homem. A dona daqui cozinha bem demais. Gil concorda sem entender que diabos estava acontecendo. O homem explica que esse era o restaurante de Guk Bap que ele frequentava quando estava quebrado. Isso foi há 15 anos. A minha empresa foi criada nas fases iniciais do desenvolvimento de Chrono Life. Juntando as peças, Gil percebe quem ele era. Não pode ser. O homem loiro se apresenta formalmente. Eu sou o presidente da Chrono Life. Choi Diobei. Achei que você fosse um bandido. E quem são esses caras? Gil pergunta. São funcionários da empresa, modeladores, diretores de música, líderes de marketing. Dakbai responde. Gil admite que ficou com medo, achando que eram criminosos, e pergunta por que o presidente da Crowley veio atrás dele pessoalmente. Eu não te falei na sala das cápsulas? Eu vim buscar o graveto nível 99. O protagonista fica chocado ao ouvir isso. Por que essa cara? Dobby pergunta. Como empresa de jogo, é normal a gente recolher itens bugados. Mas fui eu que melhorei, Gil protesta. 3%. Deokbei responde. Essa é a taxa oficial de sucesso depois de melhorar um item 10 vezes. E claro que depois disso, a chance cai ainda mais. Você provavelmente sabe disso. A revelação deixa Gil em choque, mas ele argumenta que, se não era bug, então tinha que existir uma chance disso acontecer. Ele se levanta de supetão da mesa, mas Deokbi solta um suspiro fundo e avisa. O graveto nível 99 vai ficar sob os meus cuidados. No mundo de Chrono Life, perto da cidade de Frontal, um monstro gigante se aproximava de um campo aberto.
Era um Garus nível 21. O grupo de jogadores se prepara, gritando que o monstro tá vindo. O mago do grupo lança um feitiço de fogo, soltando uma bola de fogo que engole a criatura. O monstro grita de dor. O líder do grupo comemora que deu certo e manda repetir o ataque. Mas uma garota chamada Kyo solta o poder dela e corre sozinha na direção do monstro, gritando. O líder avisa para ela não avançar sozinha. Só que a garota é atacada com brutalidade pela criatura, que arremessa ela bem alto no ar. Ela voa na direção da sacerdotisa do grupo e cai em cima dela, derrubando as duas. Em pânico, os outros gritam que deu ruim e que precisam levantar e correr. Vendo tudo de longe, o protagonista fica imóvel por um instante, mas logo solta um suspiro curto, pensando no que devia fazer. Do lado dele, Urus come um pedaço de frango e pergunta o que o Hung dele pretende fazer. Shu pensa por um momento, pega o graveto e observa os atributos normais. Aí ele lembra da conversa que teve no restaurante. Dobby tinha dito que ficaria com o graveto mais 99, deixando Gil totalmente apreensivo. Mas o CEO responde que era vontade da empresa. Gil protesta, dizendo que não era justo. Mas Deokbi explica que investigou pessoalmente e concluiu que o graveto não era um item bugado. Daquele momento em diante, a empresa não ia mais interferir na conta dele. Se ele derrotasse o chefe mais forte do jogo, tirasse a vida de 3 milhões de pessoas ou destruísse o planeta inteiro, ele estava livre para fazer o que quisesse como usuário. Depois, Deokbai colocou mais legumes salgados no GBAP e ofereceu para o Gil, dizendo que a decisão de colocar ou não era totalmente dele. Gil segurou o prato e se levantou da mesa. Mas naquela hora, a senhora dona do restaurante deu um tapa na cabeça do Deokbi, repreendendo ele por colocar aquilo no GBAP. Ela reclamou que ele ia deixar ela maluca, porque não fazia sentido ela passar a noite preparando o caldo de ossos pensando nele, só para ver ele estragar tudo. Vendo a cena, Gil abaixou o prato de legumes. De volta ao presente, Gil encara o graveto pensando na sopa de legumes salgados. Só que a atenção dele vai pro líder de um grupo ali perto, que tá xingando. Ele pergunta que tipo de jogadora inútil a Kyuka é, reclamando que ela não sabe segurar a posição, que é o básico pra caçar em grupo. Segundo ele, ela tava agindo como troll, e por causa daquela imbecil, eles teriam que pegar leve na caçada só porque ela entrou no grupo. Gil lembra de um favor que o Deokbei queria pedir pra ele. Ele tinha dito que, mesmo parecendo suspeito, Chrono Life era um jogo muito bom. Liberdade, romance e aventura. Era um mundo de fantasia maior do que qualquer um podia imaginar. Por isso ele devia evitar destruir as coisas e só curtir. Gil pensa nisso por alguns instantes. De repente, o líder do grupo cospe na garota, acertando bem o cachecol dela. Ele manda ela sumir, dizendo que não vai caçar com ela, e vira pra ir embora, sem acreditar que eles estavam usando os mesmos itens que ela. Kion foi expulsa do grupo. Gil observa a cena e suspira. Ele pensa que isso é um saco, mas era o esperado pela lei da selva. Lembrando das palavras do Deokbei, ele decide que vai mesmo curtir o jogo do jeito dele. Afinal, ele quer a sopa de legumes salgados bem grossa. Pensando nisso, ele move o cajado e solta uma rajada de energia na direção do grupo de aventureiros, mas para no meio ao ouvir um grito. Gil olha pra trás. Kion grita que esse jogo é uma porcaria e que todo mundo pode ir pro inferno. Ela grita que aqueles babacas não têm olho pra coisa boa e que deviam saber o quão incrível era a arma dela, já que ela gastou muita grana pra comprar aquela espada. Gil observa ela, surpreso, lembrando quando ele disse as mesmas coisas sobre a própria espada. Naquela época, o povo também olhou pra ele de um jeito estranho. Kion então grita que não precisa de nenhum deles e que não vai entrar em grupo nenhum pra caçar. Ela vai fazer isso sozinha. Gil pensa que ele também já nem sabe mais o que pensar. Aí a garota ouve o som de um monstro que apareceu bem na frente dela. Na real, ela tá cercada por várias outras criaturas e congela de medo ao ver a cena. As criaturas abrem a boca, soltam um rugido e correm na direção dela, chegando cada vez mais perto. Kion tenta se proteger, mas Gil aparece na frente dela se perguntando por que escolheu isso. Ele move o cajado e lança um ataque poderoso nos monstros. Tudo naquela direção é completamente aniquilado. Quando a poeira começa a baixar, Kion, que estava protegendo a cabeça, abre os olhos rápido e fica cara a cara com o protagonista. Acima dele, o céu estava totalmente limpo, sem uma nuvem sequer. Gil se pergunta se agiu por solidariedade ou pena, mas conclui que não foi por nenhum dos dois. Ele fez isso porque parecia divertido. Com esse pensamento, ele dá um sorriso para a garota, deixando ela totalmente confusa. O protagonista se aproxima dela, pensando que, de qualquer forma, a situação estava meio complicada e caótica. Esse foi o prólogo da história. Ele pergunta se eles podiam caçar juntos. Mas a garota manda ele sumir, dizendo que não caça com novatos e vai embora cuspindo no chão. Gil fica confuso, pensando que esse começo não foi nada tranquilo. Enquanto isso, na cidade de Seul, as pessoas viviam o dia a dia, mas sempre com o celular na mão. Um evento tinha capturado a atenção do mundo.
um evento que o povo passou a chamar de Dia do Julgamento. Um debate sem fim tomava conta da comunidade gamer do mundo todo. Todo mundo perguntava quem era o jogador que tinha tirado a vida de 800 mil pessoas. Ele era um deus da batalha, o mais forte de Chrono Life, mas um homem declarou que isso era tudo uma farsa. Ele questiona como alguém poderia ser o mais forte, dizendo que tinha que ser só um bug ou um hacker nojento. Era uma opinião bem razoável. Afinal, lutar contra 3 milhões de inimigos não fazia sentido nenhum. Era um número impossível de superar só com atributos e controle. A comunidade clamou por justiça, exigindo que o hacker fosse banido para sempre e que a equipe de Chrono Life fizesse o trabalho dela. Então todo mundo ficou atento, esperando a resposta da empresa. E por fim veio o anúncio. Enquanto um jogador gritava para trazerem a guilhotina, a equipe de Chrono Life declarou que o usuário em questão era um jogador normal. Segundo a investigação, ele não era hacker e nem estava abusando de bug nenhum. Todo mundo ficou completamente chocado com a notícia. E foi assim que a polêmica chegou ao fim. Nas ruas da cidade, as pessoas comentavam o caso. O servidor de Chrono Life tinha caído por causa daquele jogador. Ao que parece, ele tinha tirado a vida de muita gente num instante. E todo mundo falava disso, se perguntando como ele era na vida real, já que o rosto dele estava coberto por um capuz na única foto divulgada. Enquanto isso, Gil sorria ao seguir a garota que acabou de salvar. Só o som dos passos dos dois quebrava o silêncio entre eles. A garota visivelmente irritada para de repente. Kion se vira e questiona ele. Por que você tá me seguindo? Gil responde com calma que eles deviam formar um grupo de caça. Quando foi que eu concordei com isso? Ela retruca. Vai caçar com alguém tão pobre e sem noção quanto você. Gil não entende o xingamento. Kion continua, apontando para as roupas dele. Você tá só de roupa íntima por baixo desse manto e carregando um graveto nível 1 que só novato usa. Eu não tenho tempo para perder com um noob. Sam daqui, Jewed. Sem noção. Eu acabei de te salvar, acabando com aqueles monstros com um único ataque. Uruz na mente dele comenta que viu tudo. Os olhos do humano estavam fechados quando ele salvou ela. Gil percebe. Ah, então ela não sabe que eu sou forte. Um sorriso aparece no rosto dele quando ele pensa. E se eu esconder meu poder por um tempo? Ele corre atrás da Kion chamando ela. Moça, faz um favor, me carrega. A garota olha pra ele confusa. Gil explica. Na real, eu não sei nada do jogo. Eu sou novato. Faz um favor, mestra, me carrega. A palavra mestra acende um brilho de felicidade na Kion. Ela lembra como o líder do grupo antigo desprezava ela. E ser chamada de mestra deixa ela animada na hora. Urus pergunta o que o Hung dele tá fazendo. Gil sussurra de volta que tá fingindo ser fraco para esconder o poder, como o primeiro passo do plano dele. O dragão lembra da ideia que tinha contado pra ele antes. Kion limpa a garganta tentando parecer séria. É vergonhoso. Mas enfim, eu sou alguém que deve ajudar novatos. Então ela convida ele pra entrar no grupo dela. Essa expert aqui vai te ajudar, mas só dessa vez. Kion era uma lutadora nível 24, com os atributos totalmente focados em força deixando o resto de lado. Perto da vila inicial, na entrada da masmorra, Kion avança contra uma criatura que vinha gritando. Ela dá um soco poderoso no monstro, fazendo o coelho-urso nível 4 cuspir sangue. A criatura é arremessada para trás. Sem dar tempo de reagir, outro monstro aparece atrás dela, mas Kion desvia com um salto ágil. Ela solta um ar seco e faz uma pirueta no ar. O coelho-urso olha para cima chocado, enquanto ela desce com um chute pronto. Era o pisão do dragão caído dela, que esmaga o monstro no chão. Os outros coelhos-urso ficam confusos, mas logo se reorganizam e cercam ela. Kion mantém a postura de luta, provocando. Podem vir todos de uma vez pra cima dessa mestra. Sentado no chão, Gil observa a cena. Ela luta bem, né? Ele pensa. Urus concorda com o Yungin dele. Mas o protagonista comenta que, por mais baixo nível que os monstros sejam, ser cercado por tantos ainda seria perigoso. Urus responde que não tem por que se preocupar, já que aquela humana tem um equipamento excelente. Só a arma dela custa por volta de 10 milhões de ouro. Gil grita, chocado. Isso é 10 milhões, ué? Urus acrescenta que todo o equipamento dela é de primeira e que o valor total deve ser por volta de 100 milhões. Gil se pergunta como ela, uma novata, podia ter tudo isso. Aí o dragão revela que ela é uma jogadora pay to win. Gil lembra da Kion gritando que aqueles babacas não tinham olho pra qualidade e não sabiam o quão bons eram os itens dela, porque ela tinha gastado uma fortuna no jogo. Ele se pergunta se ela gastou mesmo tudo isso, achando que não tinha motivo pra investir 100 milhões. De repente, Kion se vira e grita pro Gil. Kion se vira, e mesmo eu te carregando, você não devia ficar aí parado sem fazer nada. Bate neles com esse graveto aí. Gil fica confuso. A garota insiste. Isso mesmo. Você tem que lutar por si mesmo pra ficar mais forte e mais rápido. Pra de ser um encostado. Enquanto ela dá bronca, um coelho-urso tenta atacar ela por trás.
Seu comportamento é inaceitável. É como se você nem tivesse vontade de ficar mais forte. Ela continua sem notar o perigo. Mas Jill só encosta o monstro com o graveto. E ele é completamente aniquilado, sumindo sem deixar rastro. Kion olha pro lado, confusa. O que foi isso? Por que teve uma rajada de vento do nada dentro de uma masmorra? Ela se pergunta. Jill pensa consigo mesmo que se deu mal, porque não fazia ideia de como esconder o poder. Naquele momento, chega uma mensagem para Kion. O remetente manda ela deslogar imediatamente. Ia começar em 10 minutos. Kion lê a mensagem e suspira fundo. Ela diz pro Jill que vai deslogar um pouco e volta em uns 30 minutos mandando ele continuar caçando os monstros. Jill fica sem entender. Qual é a dela? Sair assim quando dá na telha? Ele pensa. Ele se pergunta o que ela faz na vida real para ter gastado uma fortuna de 100 milhões num jogo. Uruz também não sabe, mas chuta que talvez ela tenha nascido em berço de ouro. A cena muda para um prédio luxuoso. Dentro de um quarto, Kion tá deitada usando o headset de realidade virtual. Ela desconecta do Chronolife, sai da cama e suspira, olhando pro aparelho, perdida nos pensamentos sobre tudo o que aconteceu. Um sorriso aparece no rosto dela ao lembrar do protagonista. De repente, a porta se escancara e a produtora entra furiosa, gritando: "Você enlouqueceu!" A produtora esbraveja que ela ainda estava ali usando aquela coisa e que devia ter decidido largar o trabalho. Keon grita de volta que só estava tirando e que a produtora devia abrir os próprios olhos, mas em troca só ouve que é viciada em jogo. A produtora manda Keon correr e sentar, porque faltavam menos de 10 minutos. Ela continua berrando porque ela estava jogando de óculos de novo, lembrando que mandaram tirar ao usar o headset, porque isso deixa marca no nariz. Keon responde que fica ansiosa se não usar óculos e que a marca dá pra esconder com maquiagem. A produtora encara ela fria, aí suspira resmungando que isso é um saco, mas que ela precisa sentar logo. Se não fosse pelo dinheiro, ela já teria dado um jeito nela há muito tempo. A maquiagem é colocada na mesa e a produtora tira os óculos da Keon, preparando ela rapidinho pro trabalho. A garota tira o elástico de cabelo, soltando o cabelo. Num palco de programa musical, a apresentadora grita, agradecendo a todo mundo que esperou tanto, e anuncia que essa seria a última apresentação do Music Bank. Ela ficou em primeiro lugar por 13 semanas seguidas. Uma idol popular, a melhor cantora e compositora do momento, com vocês, Han Sarang. Sarang começa a cantar sobre o primeiro amor dela. Depois, ela cumprimenta todo mundo e se apresenta. Han Sarang é uma idol, cantora e compositora. O hobby dela, que o público não conhece, é jogar online. De volta à masmorra, os coelhos urso começam a correr na direção do protagonista. Jill diz que precisa praticar um pouco antes dela voltar. Urus pergunta que tipo de prática seria. O protagonista responde que, se quer esconder o poder, precisa aprender a controlar. Ou seja, ele vai tentar atacar sem matar. A imagem de uma explosão gigantesca se estende para fora do planeta. Uma entidade divina observa tudo com um sorriso, comentando que a ideia de atacar sem matar parece divertida demais. Ele se vira para uma figura materna, com um filho imenso nas costas, e pergunta se ela concorda. Han Sang era uma estudante do 2º ano do ensino médio. Ela entrou na indústria musical muito jovem, e teve um começo difícil e pouco popular, mas agora se firmou como a maior cantora e compositora de hoje. Um jornalista parabeniza Sarang, dizendo que não acredita que ela ganhou o primeiro lugar 14 vezes seguidas. Ele diz que ama a letra triste da música de estreia dela, baseada na história de A Pequena Sereia, e quer saber como ela consegue escrever letras tão emocionantes. Sarang responde que gosta de ficar em casa sozinha, então lê coletâneas de poesia e às vezes até contos de fadas. O jornalista comenta que deve ser por isso que a música tem esse título. E Sarang acrescenta que a produtora pediu para ela não falar do conto, porque seria vergonhoso e um hobby meio infantil. O entrevistador fica encantado junto com a plateia inteira. Ele exclama que isso é muito interessante e a garota agradece. A produtora observa de longe, reclamando que aquela interesseira estava enganando o país inteiro e que aquilo era uma mentira absurda. O hobby que o público não conhece é que ela ama jogar games. Na entrevista, o apresentador comenta que Sarang também é popular pela atuação e que ouviu que ela fez um papel interessante no último drama, uma garota mimada do ensino médio. Sarang confirma dizendo que foi difícil, já que ela nunca tinha xingado nenhuma vez desde o dia em que nasceu. Só que dentro do jogo, ela era o completo oposto, chamando Jill de um sujeito horrível. Ela dá bronca nele, dizendo que a mestra dela voltou e ele nem cumprimentou. Jill, confuso, pergunta desde quando ela era mestra dele, e Sarang grita que é a partir de agora. Ela desafia ele, querendo saber se ele estava reclamando e não queria mais ser carregado por ela, mas Jill nega rápido. Sarang é do tipo que alivia o estresse do dia a dia jogando. Uruz aconselha o Hyong dele a se livrar daquela pessoa mal educada,
mas Gil responde que precisa esconder o poder, porque tem que fingir ser fraco. Sarang então manda ele repetir: Mestra querida. Ela obriga ele a repetir várias vezes, enquanto Urus pensa consigo mesmo que a ideia dele deu certo. No caminho para a masmorra, Sarang para e pergunta se ele praticou bastante caçando monstros. Gil só suspira, explicando que era um processo que exigia muita paciência e que a jornada dele ainda tá longe de acabar. Urus grita que era inútil bater sem causar dano, mas o protagonista manda ele calar a boca. Sarang ri, comentando que ele é um novato excêntrico e que estava ansiosa por isso. Aí ela nota que ainda não sabe o nome dele e pergunta qual é o nome do personagem do cara da cueca. Gil se surpreende, achando que já tinha falado, e tenta dizer o nome dele, mas a garota interrompe, anunciando que pode chamar ele de Cueca. Soa bem, ela diz. O protagonista, irritado, pergunta então por que ela quis saber o nome dele. Enquanto isso, algumas pessoas espionam os dois de longe. Um homem barbudo diz que encontrou ela. O subordinado pergunta o que devem fazer, e o líder responde que precisam juntar todos os membros da guilda naquela masmorra, porque hoje eles iam exigir justiça. Mais à frente, um coelho-urso se ergue. O monstro nível 22 se aproxima da garota. Sarang manda o Cueca ir, e o protagonista obedece como um cachorrinho, indo até o monstro enquanto os dois gritam. O protagonista se faz de bobo, chegando como um idiota completo. Aí ele leva o cajado pra frente devagar, encostando com todo cuidado num único fio de pelo da criatura. De repente, o coelho-urso se fere, com a cabeça esmagada de forma brutal. Sem entender nada, ele cai no chão. Só que o HP não zera, ficando com só uma barra de vida. Gil fica satisfeito por o monstro ainda estar vivo, pensando que a estratégia de bater sem matar deu certo. Sarang comemora, dizendo que ele derrotou de primeira e ficou bem mais forte. De repente, uma adaga voa na direção dela. Sarang sente o perigo e puxa a camisa do Gil para tirar ele dali, desviando a arma com um chute certeiro. O homem barbudo pega a adaga no ar, com o rosto contorcido, e comenta que ela é incrível, mas que o crédito devia ir pro equipamento dela. Sarang questiona perguntando quem ele é. O homem, chamado Sr. Kim, pergunta se ela já esqueceu a voz dele. Fazendo cena de magoado, ele revela que todos ali são membros da guilda Halissan. Ao ouvir o nome, Sarang repete com desprezo. Sr. Kim brinca que faz tempo, e agora quer saber o que os dois estão tramando. Aí ele manda os subordinados atacarem. Sarang avisa o Gil para recuar porque é perigoso e assume postura de combate. Os assassinos avançam com as armas em punho. Com um movimento rápido, ela acerta um chute direto no rosto de um deles, que sangra e apaga na hora. Sarang usa o corpo dele como apoio para saltar, fazendo uma pirueta acrobática no ar. Ela grita o nome da habilidade, Pisão do Dragão Caído, e bate no chão com força, mandando todos os assassinos voando. O líder deles berra para todo mundo atacar de uma vez. Observando a cena, Gil pergunta o que tá acontecendo e Urus responde que não sabe. Mas o protagonista comenta que dá pra deduzir pelo que tá vendo. Ele conclui que os membros da guilda Halizan já arrumaram briga com Sarang antes, e mesmo tendo lutado algumas vezes, eles sempre acabam perdendo. Pelo visto, aquele cara não sabe a hora de parar e voltou de novo atrás de vingança. Gil também comenta que eles são bem fracos. Um grupo ali por volta do nível 20 tá sendo esmagado por ela e Urus concorda. Enquanto a luta continua, Kim comenta que tudo tá saindo como planejado. Com Sarang distraída, ele faz sinal para outra garota começar. Uma nova figura some do lugar num avanço rápido e reaparece atrás de Sarang, apontando as garras na direção dela. Sarang se vira, surpresa, e percebe que a oponente tá de mãos vazias, concluindo que deve ser da classe lutadora. A mulher então ativa a habilidade Roubar. Uma luz forte ilumina a área, cegando Sarang por um instante. Ela se choca ao perceber que as manoplas de combate dela simplesmente sumiram. A ladra comenta que as armas eram incríveis, e diz que a querida deve ter nascido em berço de ouro para ter o punho do silêncio. Gil pergunta que tipo de habilidade foi aquela, e Urus responde que era o Roubar da classe ladina. Mesmo assim, ele acha estranho, porque a habilidade não devia ser tão apelona. Gil dá de ombros dizendo que não liga, já que ela não tinha nada para roubar dele. Afinal, ele só tinha a cueca e o manto. Mas aí ele lembra da existência do graveto. Gil olha pro lado com um sorriso apavorado. Aí ele salta de pé e sai correndo, gritando de medo. Kim comenta que, pensando bem, tinha mais alguém ali, mas que não valia a pena se preocupar. Bastou olhar pro moleque pra ver que era um novato sem nada de valor. Enquanto Gil recua, a ladra fica animada. Ela joga as manoplas pro Kim, dizendo que ele talvez não saiba, mas roubar de quem não tem nada é ainda mais divertido. Num instante, ela aparece na frente do protagonista, chamando ele de querido e perguntando para onde ele estava indo. Gil se assusta quando ela aponta as mãos para ele, pensando que não era hora de esconder o poder. Ele segura o cajado e tenta um corte rápido, mas para surpresa dele não acontece nada. Todo mundo fica em choque, inclusive Urus. Quando a fumaça baixa, Gil tá de mãos vazias,
com a arma principal sumida, encarando a ladra. Ela só avisa que o graveto é dela agora, fazendo o protagonista suar frio. Ela ameaça roubar o capuz dele, dizendo que, tirando a cueca, ele ia ficar pelado. De repente, uma sombra cai sobre o rosto da ladra. A garota se pergunta o que é aquilo. Aí ela vê a forma verdadeira de Uruz diante dela. A entidade pergunta como uma mortal arrogante ousa empunhar ele sem saber quem ele é. A garota cai no chão, apavorada, deixando a arma cair perto do protagonista. Shu olha para o graveto e pega de volta. O sistema anuncia que a alma de Uruz se recusou a reconhecer a inimiga e que o protagonista é o verdadeiro dono da arma. Uruz surge de uma parte do graveto, perguntando como alguém ousa tentar tomar ele, dizendo que ninguém pode possuir ele além do Hunjin. Parece que a ladra se achou demais. Gil então encosta na própria cabeça. Ele faz um carinho na cabeça do dragão, deixando ele sem graça. A ladra, tremendo de medo, tosse e recua do protagonista, sem entender o que acabou de acontecer. Ela se pergunta o que foi aquilo. Era um fantasma? Não, parecia real demais para isso. Kim pergunta qual é o problema dela, se ela esqueceu o trabalho. A ladra se levanta, retrucando que isso não vai acontecer, já que ela é uma mercenária profissional que só liga pra dinheiro. Nessa hora, Sarang se aproxima gritando e tenta acertar um chute na garota. "Me devolve minha arma, sua ladra!" A ladra desvia e comenta. "Você me assustou. Que ataque surpresa feroz. Mas infelizmente você tá atrás do alvo errado. A arma tá ali." Vendo a cena, Kim fecha os punhos com um sorriso no rosto. Sarang xinga eles e promete tirar a vida deles, mas de repente começa a cair, apagando depois de um toque do protagonista. Joe explica que essa é a habilidade dele. Golpe sem matar. A ladra, confusa, pergunta o que ele tá fazendo e se os dois não estavam juntos. O protagonista só responde que estava escondendo o poder. Que papo é esse? Ela questiona, mas é imediatamente atingida por uma rajada de força dele. Num instante, todos os assassinos são derrotados com facilidade. A ladra fica desnorteada com a cena e pergunta: "Querido, foi você que fez isso?" Gil acerta ela na cabeça com o graveto e responde: "Fui eu." O HP da ladra cai para uma única barra. Gil usa de novo a habilidade de golpe sem matar e diz: "Eu passei por muita coisa, então fiquei bem mais forte por dentro. Mas agora, há pouco, por sua causa, eu quase tive um treco tentando mexer no meu graveto." O poder dele explode, devastando tudo ao redor, e Sarang de repente acorda, deitada no chão num campo aberto. Ainda meio confusa, ela se levanta, assustada com a situação. De trás de uma árvore, Gil pergunta se ela acordou. A garota se surpreende e chama ele de menino da cueca, querendo saber onde eles estavam e o que aconteceu com aqueles caras. Gil responde que eles estão perto da masmorra e que os inimigos foram embora. "Como assim? E por que eu apaguei do nada?" Ela questiona. Aí Sarang nota as manoplas nas mãos dela. Percebendo que as armas voltaram, Gil pergunta se era a guilda Halissan, querendo saber que tipo de gente eles são e o que eles queriam. A garota cora com a pergunta, se perguntando por que ele estava sendo tão legal e se por acaso ele queria ir pro inferno. Mas logo depois ela suspira, com um sorriso no rosto. Ela diz que vai contar, já que ele se meteu por causa dela, e pergunta se ele já ouviu o termo pay to win. Gil pergunta o que é isso. Uruz explica que é um termo usado em jogos online. O protagonista pergunta como ele sabe disso, já que era só um NPC do jogo. E Uruz responde que pesquisou na Wikipédia. Ele começa a explicar do jeito que estava escrito lá, mas Sarang interrompe e simplifica. São usuários que gastam bilhões em jogo. É basicamente isso. Gil pergunta se ela tá falando da guilda Halissan, e a garota confirma, dizendo que eles são todos desse tipo. Ela explica que há alguns meses comprou aquelas manoplas por acaso num leilão, e um dia a guilda Halissan começou a caçar ela para tentar roubar. Só que eles são um bando de velhos encrenqueiros e lutam mal demais. Então eu ganhei em todos os encontros. Mas enfim, como você recuperou isso? Você roubou deles? Gil responde que eles só deixaram as manoplas lá e foram embora. Talvez tenham esquecido. A garota diz que não sabe o que aconteceu, mas tem certeza de que eles vão atrás dela de novo, porque a obsessão daquele velho maluco não é brincadeira. Gil comenta que é meio estranho e pergunta por que eles insistem tanto em pegar a arma dela. Sarang responde, perguntando se não é óbvio, já que as manoplas custam 10 milhões de ouro. O protagonista retruca que é justamente por isso que é estranho. Esses velhos gastam bilhões e ficam obcecados por uma arma de 10 milhões de ouro. Tem coisa aí. Mais tarde, no esconderijo da guilda Halissan, o sangue do Kim espalha pelo quarto enquanto ele é ferido e cai no chão bem na frente do líder. Kim grita que sente muito e implora por outra chance, mas o líder manda ele calar a boca, chamando todos de inúteis. Ele diz que não pode perder mais tempo e que vai deixar a missão para os 4 reis celestiais. Kim olha para o lado. 3 pessoas se aproximam e ficam diante do líder. O segundo rei celestial diz que não faz sentido aquele cara estar na mesma divisão que eles, tendo só 100 milhões de ouro. O terceiro rei fala que foi por isso que eles mandaram expulsar o pequeno Kim, mas virou problema porque o grande Hyang Nin é mole demais.
O primeiro rei celestial permanece em silêncio. Aí o segundo rei se ajoelha perto do Qin, dizendo que contratar uma mercenária foi uma estratégia patética, e por isso ele falhou. Mas o primeiro rei intervém, dizendo para deixarem isso com ele. Ele passa a mão no cabelo, dizendo que o punho do silêncio, ou seja lá o que era, faria efeito em 12 horas. Ao ouvir isso, o líder explode numa gargalhada absurda de alegria. Ele exclama que é ótimo ser chamado de Lorde Rei, com um patrimônio total de 12 bilhões. Aí ele manda os subordinados mostrarem o terror da guilda Halissan. O festival de sangue tinha começado. Só que Gil aparece de repente na base deles, coçando o nariz em silêncio. Todo mundo encara ele sem entender nada. Gil quebra o silêncio, debochando. Um bando de moleques falando de festival de sangue. Ele tira sarro na cara dura dos 4 reis celestiais. O rei, irritado, pergunta quem ele é e de onde ele veio. Gil só diz para eles tentarem descobrir sozinhos, e num gesto de puro desprezo, cutuca o nariz. Ele pensa consigo mesmo que ia ser difícil continuar escondendo o poder e fingindo ser fraco se eles continuassem incomodando a Sarang. Aí ele volta a rir zombando dos títulos de novo e declara que vai acabar com aquilo sem enrolar. O rei suspira de raiva, chama ele de maluco e manda os subordinados acabarem com ele. Os homens avançam, preparando os melhores ataques e chegando numa velocidade assustadora. Mas Gil só mantém um sorriso no rosto. Com um simples balanço do cajado, ele solta uma explosão de poder que apaga todos os atacantes. Foram derrotados por um mero graveto. Enquanto isso, do lado de fora, uma garota se aproxima, cantarolando feliz. De volta à luta, o primeiro rei celestial avança em cima do Gil, que derruba ele com um único golpe simples do cajado, fazendo ele cuspir sangue. De repente, uma explosão parte a casa ao meio. A garota que se aproximava, a deusa da vida, se assusta por um instante, mas logo um sorriso se abre no rosto dela quando ela reconhece na hora quem foi o responsável. O líder, o Lorde Rei, grita para todos os membros restantes da guilda Halissan atacarem de uma vez. Diante da nova ameaça, Gil só suspira, segurando o cajado firme. Gil comenta que, se eles queriam tirar a vida dele, deviam trazer pelo menos 3 milhões de pessoas. Aí ele move o cajado, acerta o rosto de um assassino e causa uma explosão que dispara para o céu. Com um sorriso no rosto, Gil balança o graveto para a direita, derrotando todo mundo naquela área. O rei observa a cena com uma expressão pesada, apavorado com o que vê. Ao se levantar, Qin chama o Yong dele, avisando para ele correr logo ou vai ser aniquilado. Mas o rei pensa que Qin não entende a situação. Com exceção dele e dos subordinados diretos, todos os membros da guilda eram guerreiros pay to win. Até o mais fraco dos novos recrutas tinha gastado pelo menos 10 milhões. E nem as 5 maiores guildas podiam tratar eles com desprezo. Mas quem era esse cara? E como ele conseguia fazer tudo isso? De repente, o rei percebe uma coisa. Eles não têm a menor chance. Talvez esse homem seja o dos boatos, o que derrotou todo mundo. Olhando pro Gil apavorado, a boca dele cai aberta quando ele lembra do cara do graveto e da cueca. Ele começou a jogar no 2º ano do Fundamental. Naquela época, os jogos não eram tão chamativos quanto hoje. E o par não era fácil, porque não tinha missões nem raids. Mas ainda assim, era divertido demais para um garoto de 9 anos. O Wang. Ele levava bronca dos pais por jogar escondido de noite e guardava com carinho as lembranças de upar com os amigos. Com o passar dos anos, ele foi ficando mais velho e foi engolido pelas responsabilidades, vivendo uma vida corrida, sem tempo para lembrar do passado. De repente, ele percebeu que já estava nos 40, agora conhecido como o CEO Wong. Ele tá na frente do computador num quarto impecável. Um subordinado entra, chamando ele de Hung Nim, e dizendo que achou o monitor antigo que ele tinha pedido. Wong queria se dar um presente especial, um pedaço de uma era que já passou, já que ele trabalhou mais do que todo mundo. O subordinado pergunta se ele precisa mesmo trocar pro computador velho, já que é um jogo online e ele podia jogar num novo. Wong responde que é pelo clima. O coração dele disparava, como se ele tivesse voltado no tempo. Era como reencontrar o primeiro amor de novo. Mas ele range os dentes ao perceber uma coisa. Ele não era o único que tinha sido mudado pelo desgaste do tempo. Gil acerta outro subordinado com o cajado, fazendo o homem se espatifar no chão. Enquanto um tremor enorme sacode toda a área, o rei fica paralisado, tremendo de medo com a cena diante dele. Gil diz que já tá quase acabando, faltando só derrotar os 2 que sobraram. O rei permanece em silêncio, enquanto o protagonista se aproxima. Aquele era o fim para os jogadores pay to win. Ele se pergunta por que eles precisam roubar o equipamento de outros jogadores, ainda mais sendo homens de nobreza. Tá na hora do velho levar uma surra. O rei se lembra de estar no computador, digitando rápido até o pagamento de 12 bilhões de won ser confirmado. Wans repete que ele não era o único mudado pelo turbilhão do tempo. Ele não precisava se esforçar em nada. Com só alguns cliques e gastando um pouco, ele podia ficar tão forte quanto quisesse, e com essa força,
Os jogadores que gastavam pouco ou nada sofriam. Pay to win era o estado atual dos jogos online. Wang se levanta da cadeira. Mesmo assim, ele continuou explorando vários jogos, mas todos eram iguais. E por fim, o jogo mais aclamado pela crítica, Chrono Life, onde ele queria encontrar, de qualquer jeito, aquilo que tinha esquecido há muito tempo. Aquilo de antigamente, de quando ele era criança. O graveto se aproxima e acerta a cabeça dele. Ju usa a habilidade de golpe sem matar. Wong cospe sangue e cai no chão, derrotado. Kim tenta chamar o Young Nim dele. Ju anuncia que, a partir de hoje, a guilda Hali-san acabou. Ele diz que dá trabalho, então eles não devem incomodar mais a Capitã Amore. De qualquer forma, ele nunca mais vai ver eles. E então vai embora. Wang tenta se levantar do chão, se perguntando se era mesmo ele. O cara que derrotou as 5 grandes guildas não faz muito tempo e aniquilou 3 milhões de membros da guilda mundial. Shu olha pra trás sem dizer uma palavra. Wong solta uma risada e pergunta quanto ele gastou, porque ele deve ter usado muita grana pra conseguir aquela força. Mas logo ele também vai perceber que todo o esforço dele até agora foi pra lutar por algo que nem existe. De longe, Kim olha pro Hong dele. Ju responde que não faz ideia do que ele tá falando, mas que também gastou uma boa grana. Wong pergunta quanto foi, achando que podia ser dezenas de bilhões ou até centenas de bilhões de won, mas o protagonista responde que gastou 55 mil won no pacote inicial de guerreiros. Wong fica em choque e sem palavras. O protagonista continua andando embora. Um sorriso se espalha pelo rosto de Wong enquanto ele repete o valor. 55 mil won. Ele lembra da infância, quando jogava Ragnarok, e então começa a rir animado, explodindo numa gargalhada e deixando Kim completamente confuso. Wong pergunta quantos jogos eles tentaram depois de Ragnarok, e Kim responde que devem ter sido uns 8. O chefe continua rindo, dizendo que o jogo era divertido demais. Chrono Life era mesmo divino. A deusa da vida confirma, aparecendo. Olá a todos da guilda Hali-san. Que noite linda. Ela olha ao redor. Faz um tempo que eu não venho aqui, mas o esconderijo da guilda tá em péssimo estado. Ela se vira e pergunta, e aquela coisa? Vocês conseguiram preparar? Wong responde que os preparativos estão indo bem, mas ela corta ele perguntando por que ele tá preso ao passado. O homem diz que se desligou disso e que o acordo de cooperação deles termina agora. A deusa da vida se surpreende por um instante, mas então sorri. É mesmo? Com um movimento rápido do cetro, ela corta o ar. Kim assiste, apavorado e de boca aberta, enquanto Wong cai no chão com o corpo dividido ao meio. O subordinado tenta gritar o nome do chefe, chamando o Hyung Nim dele, e a deusa da vida caminha calmamente. Eu devia ter perguntado por que ele fez isso, mas eu não tô de bom humor, então tanto faz. Ela enfia o cajado nas costas do Kim, fazendo o sangue espirrar no próprio rosto dela. Em choque e gritando de dor, Kim tenta se mexer, mas é derrotado rapidamente. A deusa continua observando, um sorriso se formando no rosto dela, ao lembrar do que o protagonista tinha dito. O cabelo dele ficou preto e as roupas voltaram ao normal. Ele disse em voz alta o nome da capitã. Amore. O contador de abates dele chegou a 9989999. O sistema anunciou que ele aniquilou a guilda Hali-san e que a experiência de combate estava sendo calculada, elevando o total para 999 mil abates. Joe fica confuso com o anúncio. O sistema então notifica que ele alcançou o nível máximo. Que porra é essa? O jovem se pergunta. O que foi? Urus pergunta. Você não ouviu essa merda? O sistema acabou de dizer que eu cheguei no nível máximo ou algo assim. Joe abre a janela de status. A classe dele era novato e ele estava no nível 999, com quase 5 mil pontos não distribuídos. Ele e Urus encaram aquilo sem entender absolutamente nada. Os dois se perguntam o que era aquilo. No jogo chamado Chrono Life, o melhor jogo de realidade virtual do mundo, em primeiro lugar em usuários ativos, assinantes acumulados, vendas e avaliações. Alcançar o nível máximo era considerado impossível. Numa entrevista, Lee Sang-hok, o gamer profissional conhecido como Faker, disse que seria impossível fazer isso tão cedo. Apesar de jogadores do mundo todo jogarem dia e noite, ninguém tinha conseguido chegar ao nível 999, o nível mestre. Faker disse que não tinha certeza, mas que mesmo se todos os top rankers do mundo, incluindo ele, derrotassem monstros 24 horas por dia, poderia levar várias décadas para conseguir. Joe continuava completamente confuso por os status dele terem chegado naquele nível. Urus, por outro lado, comemorava que ele era o primeiro mestre de nível do mundo. Como era de se esperar do Hyung Nim, ele estava todo orgulhoso. Joe tinha certeza de que era nível 7 naquela época. Era o resultado óbvio das ações dele. No primeiro dia em que pegou o graveto, 800 mil jogadores foram mortos. Além disso, incontáveis monstros e masmorras estavam no caminho do ataque dele. Somando a experiência do chefe mais forte de Chrono Life, Urus,
e o exército da masmorra de nível mais alto. O empurrão final veio do massacre dos 3 milhões de membros da Guilda Mundial, Aliança. E claro, a destruição do planeta também entrou na conta. Assim, nasceu o primeiro mestre de nível do mundo. Uma luz surgiu sob os pés do protagonista, iluminando tudo ao redor. O sistema anunciou que, por ter alcançado o nível máximo, o jogador entraria num espaço transcendental, teleportando ele. Em outro canto da cidade, Sarang estava deitada olhando para o céu sem fazer nada. Ela resmunga que está entediada e que isso tudo está começando a irritar ela. Ela se levanta, se perguntando onde aquele desgraçado de cueca estava. Ele disse para ela esperar um pouco, mas o sol já tinha se posto. Ela pensa mais um pouco, lembrando que ele mencionou a Guilda Halizan e que ela tinha que contar tudo sobre eles. Sarang suspira e se deita de novo, gritando: "Tanto faz!" Esta mestra gentil vai esperar mais uma hora. Num pedaço de terra flutuando no espaço, Gil se vê no centro de um templo estranho. Ele se pergunta onde tá, olhando para o céu sem entender nada. Ele se pergunta por que andam arrastando ele para todo lado ultimamente. Foi assim também quando ele encontrou Deus e Dakpai. De repente, uma voz dá boas-vindas à criança humana. "Eu nunca imaginei que nos encontraríamos tão cedo. Você é realmente extraordinário." A voz ecoa, fazendo tudo ao redor tremer. A entidade se apresenta como o guia da transcendência, o deus das classes, dando as boas-vindas a ele. Ele elogia por ele ter dado o primeiro passo naquela jornada árdua, dizendo que os esforços para chegar ao nível mestre como um novato são dignos do respeito de todos. Uruz pergunta como isso é possível, se ele não esqueceu de trocar de classe. Jo nega, explicando que antes ele queria ser promotor. Naquele momento, as condições foram cumpridas, e a transição para a classe secreta começou. Uma luz intensa alcança o corpo dele, e várias esferas se formam na frente dele. Uma delas toma a forma do símbolo de uma espada, e acerta ele na velocidade máxima. A alma da espada infiltra o corpo dele. Logo depois, outras esferas representando várias armas também aparecem. A alma do escudo, do arco, do cajado, das manoplas, da lança e de muitas outras entra nele, uma por uma. Todas as almas das armas agora estão dentro do corpo dele. Gil sente o poder fluindo, enquanto o sistema notifica que a mudança de classe foi concluída. Agora ele era um novato de classe mestre. Como privilégio, todos os pontos de status distribuídos seriam recuperados e então triplicados. De repente, a janela de status dele começa a mudar. Todos os atributos voltam para o valor base de 5, e 15 mil pontos não distribuídos são adicionados. Uruz fica completamente em choque. 14.985 pontos? O que está acontecendo? É tudo por causa dos efeitos da troca de classe? Gil pergunta se isso surpreendeu ele mais do que virar uma classe secreta, e Uruz confirma. Normalmente você ganha só 5 pontos quando sobe de nível, mas você ganhou 15 mil. Mesmo que existam outros usuários no nível máximo, seus pontos brutos de atributo já são 3 vezes maiores que os deles. Isso é ridículo. Isso vai ser considerado a maior conquista da história da comunidade gamer. Ignorando o dragão, Gil começa a analisar aqueles valores. Um sorriso gelado se espalha no rosto dele enquanto ele começa a jogar os pontos num único atributo, clicando sem parar. "Hyungnim, o que você tá fazendo?" Uruz pergunta incrédulo. "Tô distribuindo os atributos", Gil responde calmo. "Eu sei, mas eu tô falando dessa distribuição descuidada. Se você desperdiçar um único ponto, vão te chamar de fracassado." A expressão do dragão vira puro pânico. "Por que você tá colocando tudo num atributo só? E por que justamente esse atributo?" Gil termina de distribuir todos os pontos e diz: "Eu não preciso dos outros por enquanto." "Isso já basta. Você estragou tudo." Uruz reclama: "Você é um fracassado." Na empresa Chronolife, um funcionário entra correndo, avisando o presidente que tem um problema. Dakbai pergunta o que foi, e o funcionário responde que ele precisa ver com os próprios olhos, porque o problema envolve aquele usuário específico. Na sala de controle, Dakbai se aproxima e pergunta o que está acontecendo. O subordinado dele só manda ele olhar para o monitor. Dakbai se surpreende. "Ah, o garoto do graveto finalmente chegou no nível máximo." O funcionário responde que o nível não era o problema, e sim o que ele estava fazendo. "Qual é todo esse alvoroço? E qual atributo ele escolheu?" Dobby pergunta. O funcionário aponta para a tela mostrando o atributo escolhido, o que impressiona o presidente. Mas logo o Diokbai cai na gargalhada. Haha, ele ama mesmo esse jogo. Ele tá aproveitando ao máximo, do jeito dele. O funcionário insiste que não é hora de piada, dizendo que ia ser um personagem totalmente inútil e sem sentido. Se ele perceber que tá montando um personagem lixo, quem sabe o que ele vai fazer quando ficar com raiva. Mas Dakbai só diz pra ele relaxar. "Eu já falei isso várias vezes. A empresa do jogo não tem direito de interferir nas escolhas de um jogador." O funcionário tenta argumentar que eles precisam tomar alguma atitude, mas o presidente já tá indo embora. Enquanto se afasta, Dakbai pensa:
Não acredito que ele enfiou tudo naquele atributo e ainda pegou o título de novato mestre. Ele acha engraçado chamarem aquilo de personagem lixo sem futuro, porque na história dos jogos de realidade virtual, o pior e ao mesmo tempo o mais forte personagem acabou de ser criado. De volta ao jogo, Jill termina a distribuição com um sorriso no rosto. O deus das classes então se manifesta. Transcendental. Ouça. Este é o passo final da orientação. Você tem uma escolha importante a fazer. O direito a uma das armas transcendentais que eu impunho será concedido a você. Jill fica radiante. Que sorte. Se é de graça, não tem como eu recusar. Ele se pergunta qual arma deveria escolher, porque, para ser sincero, todas pareciam incríveis. Ele pensa por alguns segundos e então anuncia a decisão. Jill estende a mão e ordena: me dá todas. A entidade divina não reage de início. Então ela fala com a criança humana, dizendo que não pode atender a esse pedido. Ganância excessiva traz ira desnecessária. Escolha com sabedoria. Jill corta ele. Você vai me dar tudo agora ou prefere que eu te encha de porrada primeiro? Todo mundo que assiste fica em choque. De volta à sala de controle, Dick Bay tira o charuto da boca. Ele também tá em choque, pensando: esse cara é um completo maluco. O deus das classes não responde, mas uma notificação do sistema anuncia que ele está furioso. A expressão do deus das classes muda completamente. A relação deles agora virou hostil, e a divindade parte para o combate. Jill segura o cajado e diz que entendeu, já que o deus claramente estava pedindo uma surra. Os dois se preparam para lutar. Um escudo voa na direção dele. Jill empunha o cajado para se defender, mas o objeto o acerta com uma força tremenda, esmagando ele contra o chão. Urus chama o Hyong dele, chocado. O deus das classes, por sua vez, lamenta: eu nunca pensei que tiraria a vida de um transcendental com as minhas próprias mãos. Que pena! De repente, ele é atingido em cheio por uma explosão de energia do cajado, que derrete metade do rosto dele. Do chão, Jill comenta: isso doeu. É porque você é um deus? A barra de vida dele só tinha diminuído um pouco, já que o atributo de constituição agora estava em 15.000 pontos. Esse atributo afeta a vida máxima, a recuperação e a imunidade a condições adversas. Urus observa tudo, boquiaberto, pensando no quão insano ele foi de enfiar todos os pontos num único atributo. Yangnin, você cometeu um erro fatal. Você virou um personagem lixo, ele grita. Jo só pergunta por quê. Urus explica que todo equipamento em Chrono Life tem um requisito de peso, exigindo um mínimo de força, independentemente da classe. Em outras palavras, ele não conseguiria equipar nada além daquele gravetinho. É tudo o que eu preciso, responde o protagonista. Naquele momento, uma tela do sistema aparece entre os dois. Era uma habilidade oculta, e as várias condições dela tinham acabado de ser cumpridas. O que é isso? Urus pergunta. A habilidade. Fator de cura convertia todo o dano recebido em cura imediata, enchendo completamente a barra de vida dele. Personagem lixo, é? Jill provoca enquanto Urus continua em choque. O deus das classes geme de dor, com o rosto deformado. Mortal insignificante. Como você ousa? Ele ruge, disparando raios pelos olhos. Jill recebe o ataque de frente, sem nem tentar desviar, e cai no chão. Urus corre até ele, gritando o nome do Hyongnin dele, mas Jill só cai na gargalhada. Como eu pensei, Chrono Life é bom demais! Ele exclama, enquanto o peito dele se regenera por completo. Que nojento! Urus pensa. Pereça, verme contaminado, grita o deus, desferindo golpe atrás de golpe. Jo simplesmente absorve todos os ataques. A vida dele caía por um instante, só para regenerar imediatamente depois. O deus das classes continuou atacando sem parar, num ciclo completamente repetitivo. Mas Jill recebia todos os ataques sem reagir, só rindo. O HP dele caía e subia sem parar. Então ele comenta que já basta e que vai acabar com isso agora. Afinal, graças ao deus, ele tinha se beneficiado de várias formas. Então era hora do inimigo entregar todas as armas e desaparecer. O deus das classes avisa a criança humana que a ganância sem fim dela um dia iria consumi-lo. Quando esse dia chegasse, ele estaria condenado. Mas Jill só se prepara para atacar, dizendo que simplesmente não se importa. Ele então desfere um corte de baixo para cima, acertando o deus das classes em cheio. O sistema notifica que o deus das classes deixou de existir. A realidade começa a se fragmentar, se estilhaçando em dezenas de pedaços. O sistema informa que o espaço transcendental vai colapsar e que ele será forçado a voltar para o mundo original. Aquele mundo começa a encolher até se fechar completamente. De volta ao mundo normal de Chrono Life, uma luz alcança de repente a colina, trazendo Jill de volta ao chão. Todas as armas caem no chão ao redor dele. Eram todos tipos de armas transcendentais e Jill se torna o dono de todas elas. Então elas começam a brilhar, sendo transportadas para um subespaço, de onde sempre responderiam ao chamado dele. Um sorriso se abre no rosto do Jill, pensando que aquilo seria ótimo. Mas Sarang estava completamente irritada. Como aquele moleque ousava fazer ela esperar. Ela não deixaria isso passar.
Não importava a desculpa. De repente, um barulho é ouvido atrás dela. Ju põe os dedos na testa e diz: "Oi, voltei!" O rosto dele é recebido na hora por um soco. Ela chuta ele, reclamando que disse que só esperaria um pouquinho, mas já era noite. Ju pede desculpas, dizendo que achou que voltaria mais cedo, mas algumas coisas atrasaram ele. De qualquer forma, agora ele está ali. Sarang range os dentes e grita que vai embora. Ju pergunta pra onde ela vai, e a garota responde que vai deslogar do jogo. Ele só acena se despedindo. Sarang range os dentes de novo, mas não faz mais nada. Ela avisa pra ele logar amanhã à noite, às 19 horas, quando ela sair do trabalho, e que se ele se atrasar de novo, ela vai tirar a vida dele de verdade. Ju vê ela sumir do jogo, comentando que ela ainda fazia o que queria. Urus então pergunta sobre aquela novidade. Ju se levanta e anuncia que também vai embora, já que no mundo real já tinha passado da meia-noite. O sistema pergunta se ele quer deslogar, e Gil confirma. Do lado de fora, na sala de identidade, Gil sai enquanto a atendente agradece e pede para ele voltar outro dia. O protagonista solta um bocejo rápido. Ele acha que o dia foi ótimo e que Chrono Life era divertido demais. Além disso, ele começa a se perguntar por quanto poderia vender as armas transcendentais. Por serem os primeiros itens do tipo, provavelmente valeriam muita grana, mas ele se pergunta se eram itens negociáveis, porque seria uma decepção enorme se não pudesse vender. A atenção dele é puxada para uma loja atrás dele, e ele se pergunta se devia pegar uma tigela de GBAP. Mas ao olhar a carteira vazia, ele decide não fazer isso. Ele continua andando, triste, pensando no quanto estava cansado de ser tão pobre. A mensalidade do jogo continuava subindo, e ele ia precisar pegar mais turnos no emprego de meio período. Enquanto caminhava pela cidade, ele para de repente. "Espera aí!" Ele murmura, lembrando de Urus dizer que o custo total do equipamento era 10 milhões e que o resto do conjunto chegaria a 100 milhões de won. Uma ideia acende na mente dele. E se ele pudesse vender os itens do jogo e trocar por dinheiro de verdade? Com essa ideia, Gil se vira e corre de volta para a sala de identidade. Todos os rankers de Chrono Life conheciam um lugar proibido, a interseção da vida, o túmulo de todos os mortais. Era o campo de caça de nível mais alto da história do jogo, um que ninguém jamais conseguiu conquistar. Por motivos desconhecidos, ele era mantido em segredo, e era lá, no Vale dos Mortos-Vivos, o domínio de Urus que Gil agora se encontrava. Urus, vestido com um uniforme impecável de mordomo, dá boas-vindas ao Gil na casa dele. Mas o caçador continua andando e ignora ele, um sorriso se abrindo no rosto enquanto anuncia que vai ficar sob os cuidados dele. Urus concorda e pede pro Hyongnin aproveitar o máximo que puder. Gil declara que ficou tão cego pela vingança que nem pensou em pegar os itens que tinha deixado para trás. Mas hoje ele faria bom uso deles. Urus, o dragão, só pensa que sente pena dos amigos dele. De repente, uma explosão de energia desce sobre a área. No meio da fumaça, o exército de Urus surge, avançando em Gil de todos os lados. Too sorry. Naquele exato momento, a vida miserável dele estava chegando ao fim. Ele ia ganhar dinheiro pra caramba, porque estava prestes a ficar rico num instante. O Vale dos Fantasmas, o campo de caça de nível mais alto, foi completamente obliterado pelo golpe do graveto, Turbete do Desespero, Lápis do Abismo e Triste da Aurora, os três mais fortes do exército de Urus, foram apagados da existência do mesmo jeito. Com só 2 ataques, todos os monstros do vale foram aniquilados e as armas deles caíram no chão. Itens valiosos choveram. Urus comenta que acabou num instante e que eles saíram ganhando bastante. Mas Gil pergunta se acabou mesmo, dizendo que era só o começo. Confuso, Urus pergunta o que ele quer dizer. O caçador aponta para a fumaça, mandando ele olhar, porque os monstros já tinham reaparecido. Era um fenômeno em que, depois de mortos, os monstros renasciam após um certo tempo. Mas entidades especiais, como o dragão de 2 cabeças Urus, não. Gil diz que era a primeira vez dele vendendo itens, então planejava repetir o processo pelo menos 100 vezes. E assim, mais uma explosão ecoa pelo vale. No passado, houve uma palestra muito interessante na Universidade de Harvard. O palestrante perguntou à plateia se todos conheciam Bill Gates, o homem mais rico do mundo e fundador da Microsoft. Ele explicou que, mesmo se Bill Gates achasse $100 no chão a caminho do trabalho, ele não pegaria. O motivo seria uma perda econômica para ele. Leva de 2 a 3 segundos para se abaixar e pegar o dinheiro. Mas nesse tempo, ele ganha pelo menos $150 por segundo. Ou seja, ele estaria perdendo cerca de $200. Mas de volta ao Vale dos Fantasmas, a situação era diferente. Com todos aqueles itens empilhados no chão formando uma montanha enorme, o tempo para farmar 100 ondas de monstros era de cerca de 1 hora, incluindo o tempo de recarga. No total, o valor acumulado dos itens no chão era de cerca de 15 bilhões de won. De acordo com a palestra, Bill Gates ganha aproximadamente 500 milhões de won por hora.
Num único momento, um jovem trabalhador de meio período da Coreia do Sul tinha superado o ganho por hora do homem mais rico do mundo. No dia seguinte, na cidade de Seul, uma vendedora numa loja da Gucci agradecia Gil. Obrigada pela sua compra. Volte sempre. Ele sai da loja vestindo um conjunto que custou mais de 3 milhões de won, tendo também comprado um carro novo e todo tipo de item de luxo. As pessoas na rua encaram ele maravilhadas, e algumas comentam que era a primeira vez que viam uma Lamborghini. Gil tira os óculos de sol de 2 milhões de won, e ao sair dirigindo dali, diz para si mesmo que era hora de ostentar. Ele pisa fundo e bate num poste poucos instantes depois. Chocado e com a expressão em pânico, ele grita: "Minha Lamborghini de 400 milhões de won!" Poucos minutos depois, porém, ele aparece com um carro novo, comentando: "Tanto faz. Eu compro outra." Enquanto isso, no prédio da Chronolife, Duckby acende um charuto caro, põe a mão na cabeça e resmunga. Então ele manda o funcionário continuar o relatório e o homem concorda, resumindo que a empresa estava arruinada e que eles deviam fugir. Deakukbi pergunta se tem algum jeito de desbloquear as transações daquele desgraçado, mas o funcionário diz que, a essa altura, era impossível. O presidente continua reclamando até o celular dele tocar. Ele atende, já reclamando da própria vida. Do outro lado da linha, Gil pergunta como o presidente tá, dizendo que estava indo gastar mais dinheiro e que ele devia saber como é essa sensação. Gil provoca ainda mais, dizendo que estava pensando em fazer uma boa ação e que talvez o presidente estivesse precisando de alguma coisa. Dakai então grita, culpando aquele desgraçado por tudo. Gil pergunta em voz alta, ironicamente, se aconteceu alguma coisa e desliga. Ele se pergunta o que devia comprar agora, já que tinha adquirido todo tipo de coisa. Mas ele sente que ainda faltava um destaque, um verdadeiro ponto alto na vida dele. De repente, uma ideia bate nele, e os olhos dele se arregalam. Ele se prepara para dirigir, pensando que não acreditava que tinha esquecido a coisa mais importante. Num prédio absurdamente caro, Gil solta uma risada de vilão de desenho animado. Ele anuncia que o penthouse dele era da mais alta qualidade, super luxuoso, e que todo mundo era bem-vindo na nova casa dele. Finalmente, ele tinha alcançado o grande ponto alto da vida dele. Mas então ele se lembra da primeira coisa que você tem que fazer quando se muda. Ele toca a campainha do vizinho, segurando um bolinho de arroz nas mãos. Uma voz feminina lá de dentro pergunta quem é. Gil responde que era o novo vizinho, que tinha acabado de se mudar e trouxe uns bolinhos de arroz de presente. A jovem do outro lado parece confusa e pede para ele esperar um instante, faz um favor. A porta abre e Gil, sorrindo, começa a dizer que espera que se deem bem, mas congela ao ver quem era. Ao que parece, o apartamento novo não tinha sido o verdadeiro ponto alto. Sarang estava parada na porta. Os dois se encaram, lembrando na hora do jogo. Aquele era o ponto alto do dia de Gil. De volta ao jogo, no Vale dos Fantasmas, uma entidade se aproxima, parando diante de todo o exército de Urus. Ela apenas estende a mão e, com uma indiferença gelada, destrói todo o exército, transformando tudo em sangue. Os 3 guerreiros mais fortes do exército de Urus aparecem, chamando ele de humano arrogante enquanto avançam na direção da figura. Mas o homem só diz que aqueles imbecis nem conseguiam reconhecer o próprio mestre. Ele libera 3 espinhos das costas, canalizando o poder. Num instante, todos os mais fortes do exército de Urus são perfurados e aniquilados. Aquele monstro começa a absorver eles como uma sanguessuga, fazendo todos os outros monstros entrarem em pânico. A entidade permanece imóvel, pensando que todos devem perecer. Agora, os 3 mais fortes do exército de Urus já não poderiam mais renascer. Uma notificação do sistema anuncia que ele absorveu os níveis e atributos dos alvos. Os dados dos guerreiros mais fortes de Urus foram completamente apagados. O monstro só encara eles com uma expressão fria, lembrando o momento em que Urus perdeu a primeira cabeça e rangendo os dentes com a memória. Quando Urus entrou na forma de alma, ele tinha se perguntado onde a outra cabeça poderia estar. Então a entidade revela a própria identidade. É a cabeça perdida de Urus, que existe para devastar a humanidade. Ele é Huracan. Enquanto isso, a idol mais famosa da indústria, Han Sarang, cujo nome em Chronolife era Amore, aparece. Gil fica pasmo ao ver ela, pensando que era a primeira vez que encontrava a Capitã Amore na vida real. Han Sarang agradece, dizendo que vai comer tudo. Gil olha para ela, surpreso, mas logo percebe que era a famosa Han Sarang, que ele não tinha reconhecido. A porta fecha e Sarang entra. A nuna dela pergunta o que era aquilo, e a idol responde que era um bolinho de arroz que o vizinho tinha dado. Ela olha para o lado, achando que tinha visto ele em algum lugar antes. Então ela manda a nuna comer, e a nuna agradece.
Os dois não se reconheceram, porque as aparências no jogo e na vida real eram completamente diferentes. Anuna comenta isso, dizendo que ela devia se apressar e trocar o uniforme. Sarang reclama, dizendo que nem fazia 30 minutos que tinha chegado da escola. Anuna responde que ela pode adiar se quiser, mas que ela queria terminar a filmagem logo para poder jogar. A Idol lembra do combinado de encontrar ele e diz que só precisava trocar de roupa rapidinho. Anuna observa com um sorriso, pensando que Sarang claramente tinha encontrado alguém especial no jogo. Ela se pergunta quem podia ser o sortudo, imaginando que ele devia ser bonito para ter roubado o coração de Sarang. Dentro do jogo, Gil se pergunta onde os monstros foram parar. Ele quer saber o que aconteceu e se os lacaios tinham fugido, mas Uruz afirma que isso é impossível. Os monstros são programados para agir numa área específica, então é impossível fugirem ou escaparem. Era como se tivessem sumido sem deixar rastro. Jo olha para o lado, pensando que não importava, já que havia outros lugares para caçar e ele podia só ir para outro local ganhar dinheiro. Uruz lembra ele de que era para encontrar aquela humana, e ele confirma, já que estava quase na hora. A caça foi um fracasso, então era melhor sair logo. Ele reclama que estavam longe demais do ponto de encontro, mas Iris olha para trás, sentindo que tinha algo errado. Que estranho! Dava para sentir um espírito familiar, mas ameaçador. Em outro lugar, nas montanhas, Elrose, a serpente de neve gigante, chefe nível 190, estava sendo absorvida pelo poder de Huracan. Os atributos e níveis dela começam a ser drenados. O dragão saliva, mas sabia que não era o bastante. Ele ainda não estava onde queria para destruir aquele humano. Ainda tinha um longo caminho pela frente. Foi então que a deusa da vida chegou, com suas asas angelicais. Ela pergunta como ele tinha chegado tão longe, comentando que era de se esperar do seu filho querido, já que ele comia tanto. De repente, um espinho de Huracan perfura ela. A deusa se surpreende. Huracan diz que ainda não era o bastante, mas que ela parecia deliciosa, e então começa a absorver ela. A deusa da vida implora para ele esperar, mas logo é completamente consumida, caindo no chão sem forma alguma. No entanto, o sistema notifica que a absorção falhou. A deusa da vida reaparece, dizendo que vai dar bronca nele depois, porque não dá para assustar a mamãe desse jeito. Ela ainda brinca, perguntando se ele estava passando pela puberdade. Huracan se pergunta se era algum tipo de magia alucinatória, já que tinha certeza de que engoliu ela. Mas a deusa diz que isso não era importante. O dragão conclui que ela não era comida que ele pudesse devorar e exige saber a verdadeira natureza dela, já que os dois tinham o mesmo cheiro. Então a deusa da vida aponta para uma cidade ao longe, dizendo que tinha comida de sobra lá. Ela diz para ele comer o quanto quiser. Huracan começa a salivar. A deusa da vida mantém o sorriso, vendo o dragão enlouquecer de obsessão. Ele abre as asas como se estivesse em transe e declara que é Huracan e que o propósito dele é aniquilar a humanidade. Então ele voa para bem, bem longe. Ele pousa no topo de um prédio na cidade. Os jogadores ao redor se perguntam o que era aquela criatura e o que estava acontecendo. Sem aviso, um dos jogadores é perfurado no peito por um espinho e absorvido diante da namorada. Em pânico, ela chora e grita de agonia. Todos os outros jogadores são atingidos pelos espinhos e absorvidos em massa pelo dragão. Uma expressão doentia atravessa o rosto dele enquanto saliva, absorvendo os níveis e atributos de todo mundo. Os jogadores tinham virado a comida dele. A vila inicial, um lugar onde iniciantes e veteranos se reuniam cheia de usuários novos e rankers de alto nível, foi completamente apagada pelo dragão. Na empresa Chrono Life, um funcionário entra arrombando a porta, anunciando que tinham um problema. Eles estavam recebendo uma enxurrada de reclamações de usuários, desde ligações para o suporte até todo tipo de denúncia e lives no YouTube. O setor de suporte estava praticamente paralisado. A equipe estava checando a situação e pediu para eles esperarem. Ser atacado por um monstro e ter o personagem deletado já era demais. Dakbai reclama de toda a situação, perguntando com sarcasmo se Huracan já tinha aparecido e se isso não estava divertido. O funcionário pergunta como isso podia ter acontecido. Dakbai ordena que, a partir de agora, eles monitorem só 2 personagens, e o primeiro é Huracan. Na cidade em chamas, o dragão fica parado, imóvel. A deusa da vida comenta que ele era incrível e que não imaginou que ele comeria todo mundo, transformando a cidade numa cidade fantasma num instante. Huracan continua salivando, dizendo que ainda não era o bastante e que ela tinha que dizer onde encontrar mais comida. A deusa responde que não sabia sobre a próxima refeição, mas então a expressão dela vira um sorriso. Ela diz que conhece uma em outra direção e que seria uma refeição deliciosa para ele absorver. Numa área de floresta, às 19h34, Sarang treme de raiva lembrando o que tinha dito. Se ele se atrasasse, ela ia tirar a vida dele. Ela tinha certeza de que avisou aquele desgraçado. Olhando para o lado,
Ela acha que aquele garoto estava demorando demais, até perceber que Huracan estava bem atrás dela. A garota era uma lutadora nível 24, enquanto a cabeça perdida de Urus era nível 999. Na cidade dos jogadores, Hawkeye caminhava, reclamando. Ele era o comandante supremo da Aliança das 5 Guildas e um dos top rankers de Chrono Life. Com o carisma único e esmagador dele, ele tinha aparecido em entrevistas no YouTube, em jornais, e era um homem sem igual no jogo. Mas depois do dia do julgamento, a World Union Guild foi dissolvida. Hawkeye, o antigo comandante supremo, caiu em desgraça depois de levar toda a culpa e responsabilidade. Ele repete para si mesmo quem era e o título que carregava, já que a World Guild já tinha estado aos pés dele. Ele se pergunta se os outros achavam que ele simplesmente cairia assim quando uma explosão repentina sacode a área. As pessoas começam a gritar que um monstro apareceu na praça central. Aquela vila devia ser uma zona segura. Naquele dia, Hawkeye testemunha algo inacreditável. A visão de vários jogadores sendo simplesmente deletados. Ele se esconde observando a cena e se perguntando que diabos era aquilo. Isso realmente já era demais. A deusa da vida percebe ele, mas só mantém um sorriso no rosto. A destruição na vila continua até o momento em que os dois começam a voar, indo para bem longe dali. Hawkeye assiste a tudo com a tela do sistema aberta, pensando no quadro de avisos. De repente, ele começa a rir, uma risada que beirava a loucura. O monstro diante de Sarang assusta ela. Ela pensa: eu não acho que esse cara seja um jogador. Tinha um monstro assim na Colina dos Iniciantes? Então a deusa aparece dizendo: é um prazer conhecer você, Capitã Love. Sarang questiona ela: você conhece o Underpants? Só ele me chama assim. Ela continua irritada. Eu quase acertei ele. Por que você deu pro seu personagem uma skin tão assustadora? Luna pergunta: você é próxima dele? Sarang responde: por enquanto, na verdade, eu só tive vontade de brincar um pouco com ele, mesmo eu não gostando tanto assim. Ele simplesmente não sai da minha cola. O rosto da deusa da vida escurece por um instante, mas ela força um sorriso rapidamente. Mais cedo, enfrentando a Hollison Guild, Luna já estava de mau humor por causa do Jill, que tinha falado com a Capitã Love. Você é realmente muito irritante, diz a deusa. Sarang, confusa, pergunta: o que você quer dizer com isso? Antes que ela pudesse reagir, é perfurada por espinhos e erguida no ar por um golpe de Huracan, enquanto a barra de HP dela cai a 0. Luna declara friamente: faz um favor, vá pro inferno. Você era superestimada. Sarang cai no chão e, do corpo dela, só a E-Sharp que ela usava permanece. Huracan absorve os atributos e níveis da jogadora, comentando: delicioso. Foi uma bela refeição. Luna responde: claro, afinal ela era um pedaço de um deus. Huracan parece questionar aquilo, mas a deusa só caminha até a E-Sharp no chão. Isso não importa, ela diz. Não se preocupa com isso. Pisando na E-Sharp no chão, ela pergunta se deviam ir comer mais comida deliciosa. Mas Jill interrompe ela, querendo saber para onde aqueles doentes estavam indo. Os dois se viram, ficando cara a cara com um rosto furioso. A deusa abre um sorriso, dizendo que faz muito tempo e pergunta como ele está. Mas Jill manda ela calar a boca. Ele avisa para ela tirar o pé imundo de porco de cima da E-Sharp se não quiser perder a vida de novo. A deusa olha para a E-Sharp que estava pisando e sai de cima, dizendo que sente muito e que foi sem querer. Jill observa ela friamente. Então ele se vira para Huracan, chamando ele de humano com tentáculos, e avisa que a surra vai começar por ele. Jill ergue o cajado bem alto. Uma explosão de poder, mais forte do que qualquer uma já vista, é liberada. O rosto do dragão se ilumina por um instante, antes que tudo na direção dele seja completamente obliterado. A explosão de energia perfura a atmosfera do planeta e continua voando pela galáxia. Quando a fumaça se dissipa, Jill ainda está de pé. Ele diz que vai deixar aquela mulher escapar só dessa vez, e que a barata devia sumir. Luna questiona como uma barata poderia ser tão bonita quanto ela e manda ele parar de fingir que é forte, já que ele não conseguiria tirar a vida dela de qualquer jeito. Ela aconselha ele a terminar o trabalho direito antes de se preocupar com ela, já que o inimigo dele ainda estava bem na frente dele. Ju olha na direção do ataque e vê o Huracan voando na direção dele em velocidade máxima. Luna chama ele de meu filho, enquanto o dragão prepara as garras e acerta ele com uma explosão de poder. O golpe provoca uma explosão imensa. Uru se desespera e grita pelo Hyong dele. Mas Jill continua de pé, comentando que isso surpreendeu ele. Ele pergunta o que o Huracan é e por que ele está bem mesmo depois de levar o ataque dele. Urus pergunta se ele está bem, e o protagonista confirma, já que os ferimentos dele se regeneram num instante. Huracan pergunta por que ele estaria surpreso, dizendo que ele podia simplesmente desviar desse tipo de ataque. Ele diz que o golpe simplesmente nem chegou nele. Jill encara ele friamente. Desviou, foi? Então é melhor eu bater mais forte da próxima vez.
Urus comenta que foi um blefe nojento, perguntando se Gil estava dizendo que o ataque anterior não foi com força total. O protagonista confirma, explicando que todos os ataques dele até agora foram só golpes normais. Dizendo isso, ele libera uma energia imensa, deixando o Huracan completamente apavorado. Gil libera a energia do peito, ativando a habilidade de iniciante, Espírito do Espadachim Mestre. Até agora, ele só conseguia usar uma das habilidades dele. Então ele se dirige a Huracan, chamando ele de Filho da Barata. Ele avisa que pela primeira vez vai usar uma habilidade. Se ele for atingido, vai ficar gravemente ferido, então é melhor ele fazer o máximo para desviar. Gil segura o graveto com toda a força e manda o sistema ativar a habilidade Corte Contínuo. O golpe liberado voa para fora do planeta, indo em direção a Saturno. A cada segundo que o ataque viaja, memórias de Sarang inundam a mente de Gil, e ele fica tomado pela raiva por tudo o que aconteceu. O golpe parece apagar completamente a existência de Huracan antes de continuar o trajeto e atravessar Saturno. O planeta começa a dissipar as ondas de choque, mas de repente brilha intensamente e explode, causando destruição em escala planetária. E aquilo foi o Corte Contínuo, a habilidade mais básica de um espadachim. Enquanto isso, em outro lugar, uma transmissão ao vivo estava prestes a começar. Hawkeye aparece na tela, se apresentando como o comandante supremo da World Union. O chat imediatamente chama ele de fracassado e exige que ele encerre a live, mas paradoxalmente o número de espectadores só aumenta, com mais gente entrando só para ameaçar ele. O modo streamer é uma função do jogo Chrono Life que permite aos usuários transmitirem a própria gameplay. Embora qualquer jogador pudesse usar, ele foi desativado durante o Doomsday para garantir o sucesso da operação. Por causa disso, a identidade da pessoa que eles procuravam ainda não tinha sido revelada ao público. Hawkeye anuncia que vai direto ao ponto. Uma pessoa contra 3 milhões de jogadores. De forma realista, isso não devia ser possível. Ele diz que viu o quadro de avisos da empresa, que negou ser bug ou hacker, mas ele simplesmente não consegue acreditar. Ele acusa a empresa do jogo de tratar os usuários como cães e porcos, insistindo que investiguem o caso, já que o quadro de reclamações era um caos, com relatos de um monstro que podia deletar personagens. Ele convoca todos que tiveram os personagens deletados a entrarem na live dele, porque ele vai rastrear esse monstro. Ele promete que vai expor tudo hoje, revelando a verdade por trás daquela empresa podre. De repente, ele para e muda o tom, pedindo para ninguém esquecer de se inscrever e ativar o sininho de notificações. De volta ao local da batalha, a fumaça começa a se dissipar. Gil continua de pé, ileso, e solta um suspiro. Ele comenta, surpreso, que Huracan era incrível por ter sobrevivido. Gil não acredita que ele conseguiu evitar um golpe fatal e se pergunta como ele fez isso. Mesmo tendo sobrevivido, o monstro estava completamente ferido. Então a entidade se apresenta formalmente. Ele é Huracan, e o único propósito dele é aniquilar a humanidade. Ele se revela como o chefe mais forte, a cabeça perdida de Urus. Urus confirma que já sabia, dizendo que a presença familiar que ele sentiu mais cedo não tinha sido imaginação. Ele pede pro Hung tomar cuidado, já que aquele desgraçado pode ser o motivo do sumiço dos monstros no Vale dos Fantasmas. A morte da Capitã Love mais cedo também deve ter sido obra dele. Enquanto Gil processa a informação, Huracan observa a conversa à distância, repetindo que vai tirar a vida dele antes de lançar outro ataque com as garras. Gil pergunta se ele está falando sério, lembrando que o personagem da Love tinha sido completamente deletado. Naquele exato momento, Huracan ataca, mas o protagonista bloqueia o golpe tocando a cabeça do monstro com o cajado e ativando ataque não letal. Uma explosão imensa ecoa pela área. Hawkeye corre em direção à batalha, gritando para todo mundo ficar alerta enquanto se aproxima para ver melhor. Gil gira o cajado e acerta o abdômen de Huracan mais uma vez, usando ataque não letal, causando outra explosão gigantesca. Huracan cospe sangue, gemendo de dor, mas ainda tenta avançar mais uma vez. Gil só prepara outro ataque, dessa vez usando a versão de ataque explosivo. Várias explosões de energia atingem o corpo do monstro em sequência. Enquanto Gil continua golpeando sem nem parar para respirar, uma última explosão imensa irrompe e Huracan cospe ainda mais sangue. De longe, Hawkeye assiste a tudo debaixo de uma árvore. Os outros jogadores se perguntam quem poderia estar lutando numa batalha de tão alto nível, mas alguns sentem que já viram aquele homem antes. Mas Hawkeye só fica em choque. Quando a fumaça se dissipa, a identidade de Gil é revelada. Ele era o homem do cartaz. Todo mundo fica completamente atônito. Era o cara que tinha causado o Doomsday. Hawkeye lembra de como foi completamente derrotado e de tudo o que aconteceu, achando que a culpa era toda daquele desgraçado. Ele não acredita que encontrou o pior inimigo dele na pior hora e no pior lugar possíveis. Sem hesitar, ele mira o arco na direção de Gil.
A flecha voa em direção à batalha, mas em vez de atingir o alvo, ela estilhaça um pedaço do chifre de Huracan. Os espectadores se perguntam o que foi aquilo. De repente, alguém no chat anuncia que recuperou o próprio personagem. Logo, outras pessoas começam a relatar a mesma coisa. Hawkeye nega, achando que isso devia ser impossível. As almas roubadas estavam de fato voltando para os donos, ainda que com níveis e pontos de habilidade reduzidos. Com o corpo coberto de feridas, o nível de Huracan despenca para 723. Ju se pergunta o que está acontecendo. No começo, ele estava desviando dos ataques com facilidade, mas agora percebe que o monstro ficou mais lento. Uruz explica que a energia que aquele desgraçado tinha absorvido estava voltando para os donos originais. Enquanto isso, no prédio da empresa, um dos líderes de equipe diz que entendeu a situação. Ele explica que os dados dos jogadores não foram deletados, e sim transferidos para os chifres de Huracan. Diag, surpreso, pergunta como ele, um desenvolvedor, não sabia disso. O funcionário responde que era o líder da equipe de design. De volta à luta, um sorriso se espalha pelo rosto de Jill. Isso é sério? Então, se eu descer a porrada nesse desgraçado, a Capitã Amori também volta? A menção do nome parece assustar ele. Ele range os dentes de raiva e avança, gritando que Jill não passa de comida insignificante. Jill responde com um ataque contínuo, usando a versão não letal da habilidade dele. Os golpes acertam em cheio, causando um dano imenso no monstro. O sistema notifica que outra alma roubada voltou para o dono e os níveis de Huracan foram reduzidos de novo. Agora ele estava no nível 389. Na live do Hawkeye, o número de espectadores só continua aumentando. O pessoal do chat comenta que ele era o cara que causou o Doomsday, um assassino de jogadores. Mas agora eles estavam recuperando os personagens graças a ele. Hawkeye, que estava assistindo de queixo caído, fecha a boca. Ele abaixa o arco, desistindo de atacar o protagonista. No penthouse onde Sarang mora, ela assiste a live no celular, já com o figurino de apresentação. Os espectadores comemoram e vibram por Jill. Sarang assiste a cena também de queixo caído e lembra de quando Jill corria atrás dela, pedindo para ser carregado no jogo. A garota reflete sobre o quanto ele mudou. De volta ao jogo, a fumaça do ataque começa a se dissipar. Huracan está ajoelhado no chão, com o corpo totalmente devastado pelos golpes não letais. Agora, os atributos dele eram equivalentes aos de um jogador nível 180. Jill se aproxima num instante. Uruz comenta que toda a energia no corpo daquele desgraçado acabou, fazendo ele voltar à forma original. Eu percebi, responde Jill, se perguntando como ele devia acabar com isso. Huracan só baba, incapaz de se mexer, e tenta balbuciar o próprio nome. De repente, ele lança um último espinho que empala o protagonista. Acerto direto. Todo mundo assistindo a live fica completamente chocado. Uruz fica de queixo caído, enquanto Huracan abre a boca num rugido triunfante. Huracan grita que é uma criatura destinada a aniquilar a humanidade, enquanto os níveis de Jill são absorvidos como se fosse uma sanguessuga. Desesperado, Uruz tenta chamar o jovem Nin dele, gritando enquanto o protagonista é partido ao meio. Huracan continua absorvendo o nível do alvo. O que restou de Jill cai no chão como um graveto, e o chifre do monstro começa a crescer de volta. Então ele explode em gargalhadas, gritando que estava delicioso e que era a primeira vez que fazia uma refeição tão fina. O nível dele chega a 999, mas Huracan declara que não é o bastante. A fome dele jamais seria saciada, pois ele era Huracan, o glutão. Uruz se aproxima do que restou do amigo e se ajoelha ao lado dele. Ele desaba em lágrimas, chamando pelo Hung dele. De repente, a habilidade oculta Fator de Cura é ativada, e as partes danificadas começam a se regenerar. Huracan sente um crescimento imenso na barriga e começa a sofrer. A barriga dele começa a rachar, formando um rosto que se estica para fora do monstro, virando para encarar ele friamente. O rosto dá um sorriso que deixa Huracan completamente apavorado. A criatura grita de agonia, enquanto o protagonista só ri da situação. Um pedaço do charuto de Dakbai cai no chão. Todo mundo se pergunta o que era aquela coisa nojenta. Do alto, Luna assiste a tudo, completamente pasma. Jill continua com uma risada arrepiante, dizendo que estava bem divertido e que Huracan parecia uma minhoca. Uruz pergunta se era mesmo ele, e o protagonista confirma. Huracan range os dentes de raiva, gritando que Jill era a criança que existia só para aniquilar a humanidade, e mais uma vez se chamando de Huracan, o glutão. Mas o grito dele para de repente. Jill começa a absorver a barriga dele, usando aquilo para formar o próprio corpo. A forma dele começa a se remodelar, assustando Uruz. Huracan só consegue gemer de dor enquanto é sugado para dentro. Jill pisa no chão, completamente refeito. O aprimoramento da habilidade. Fator de cura, recuperação, garantiu que todo o dano sofrido fosse recuperado instantaneamente. Com a ativação do fator de cura,
Todas as células absorvidas são restauradas ao dono original. Ju se pergunta qual era o sentido disso, já que a maioria das próprias células dele tinha se fundido com o Huracan, fazendo Gil virar parte do corpo do monstro e sendo reduzido a um mero órgão. No entanto, o processo se inverte. O Huracan também é absorvido pelo fator de cura e Gil simplesmente expulsa ele com um arroto. Como resultado, uma habilidade oculta é adquirida, glutonaria, que permite ao usuário absorver o nível e os atributos de um alvo ao devorar ele. Luna pergunta se acabou. Ela comenta que não foi o que ela esperava, mas foi bem divertido de assistir. Gil observa que ela parecia feliz mesmo depois de ele ter tirado a vida do filho dela. A garota explica que ele era maligno e que era tudo metafórico, já que ela não tinha de fato dado à luz ele. Para informação dele, ela tinha 21 anos, a mesma idade que ele. Surpreso, Gil pergunta como ela sabia disso. Ignorando a pergunta, Luna só invoca o cetro e move ele pro lado. Depois de dar a Gil um último sorriso, ela abre um portal dimensional perguntando de forma retórica: quem sabe? Garras imensas atravessam o portal, revelando a mão de uma criatura absurda. Gil fica completamente chocado. Luna sobe até o topo daquela mão e se despede, dizendo que vê ele por aí e chamando ele pela última vez de senhor fracassado. Enquanto isso, na empresa, o charuto de Dakbai cai da boca dele. Ele manda eles lidarem com a situação, postando um aviso sobre um evento de recompensas e continuarem monitorando o que ele tinha pedido antes. Comentando o quanto a situação com o Huracan era divertida, ele dá uma nova diretriz. De agora em diante, eles vão focar o monitoramento em apenas 2 pessoas. Uma delas antes Huracan e a outra Luna. De volta à antiga vila inicial, jogadores levantam as mãos bem alto, glorificando os feitos de Gil e gritando que ele era um herói. Algumas pessoas tocam trombetas, chamando todos os moradores das vilas iniciais a saudar o herói do jogo. Gil põe a mão na testa, todo dramático. Ele se pergunta quem revelou o segredo dele e a força dele, estragando qualquer plano de esconder o poder. A live do Hawkeye atingiu o pico de 235 mil espectadores, e clipes do evento se espalharam por várias comunidades, como o YouTube. No meio dos elogios, um elfo grita para pararem de falar besteira, porque aquele desgraçado nunca seria um herói. Ele acusa Gil de ser um assassino em massa que tirou a vida de 3 milhões de jogadores em pouco tempo e que elogiar o criminoso mais procurado era insanidade. Mas Hawkeye interrompe, perguntando se tirar a vida de jogadores não era a mesma coisa que deletar personagens, e manda ele parar de falar besteira. Com só uma transmissão, Hawkeye virou um streamer popular, sendo na verdade quem mais se beneficiou de todo o incidente. Alguém sugere que, já que ele parecia agir sozinho sem guilda, ele devia entrar na Justice Guild. As outras pessoas ali também pedem pro herói entrar nas guildas delas, prometendo que ele seria muito bem tratado se juntasse a elas. Gil se assusta com tanta atenção e foge da multidão que insistia para ele se juntar a elas. Urus brinca, dizendo que o Hyung-Nim tinha ficado bem famoso e que ele devia ter parado de esconder o poder muito antes. Gil, irritado, manda ele calar a boca. De repente, ele bate a cabeça numa estátua dourada. Ele dá um passo para trás, querendo saber que diabos era aquilo, e fica cara a cara com uma estátua de corpo inteiro dele mesmo. Tanto Urus quanto Gil ficam com expressões totalmente aterrorizadas. Ele pergunta o que era aquilo, implorando para não ser ele, mas Urus só confirma que era o Hong-Nim. Wong aparece atrás dele e pergunta se ele gostou da estátua. Ele surge com a guilda dele, todos usando só underwear e uma capa. Ele diz que valeu a pena gastar uma fortuna para fazer aquela homenagem. Ele gostou muito da performance de Gil e como ele imaginou, ele realmente é aquele cara. Wong então pergunta se ele não era o cara que causou o Doomsday, explicando que, depois daquele dia, ele ficou tão impressionado que mandou construir a estátua. Encerramos por aqui. Curtiu a história? Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem acompanhar os próximos capítulos. Até a próxima. Falou!